Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Bluecast. Sempre bom lembrar que agora os nossos Bluecasts são gravados no Blue Space. Então, o Blue Space ele é um estúdio de gravação para podcast ou produção de conteúdo. Se vocês têm curiosidade, a gente vai deixar na descrição do vídeo também o linkzinho do Blue Space para vocês entrarem em contato. Mas, basicamente, é um estúdio completo para vocês poderem produzir os conteúdos de vocês. Hoje estamos para mais um episódio especial, então a gente tem convidados muito bons para a gente debater sobre o nosso mercado, sobre todos os temas que todos nós temos curiosidade. Lembrando sempre que o intuito desse podcast é a gente disseminar conhecimento e ajudar a galerinha aí que tem curiosidade no nosso mercado a se aprofundar um pouco mais. Então os hosts de hoje sou eu, Gabriel. E eu sou o Vitor. E a gente está com os convidados, o Clésio e o Rafa. E aí vou pedir, pessoal, para vocês se apresentarem, por gentileza. Fala pessoal, Gabriel, Vitor, satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Clésio Souza, sou fundador da SouRei, que a gente vai falar um pouco mais, né, mas é uma startup de marketing e tecnologia. Tenho 12 anos de experiência aí nesse ramo de marketing e tecnologia. Espero contribuir com vocês aí para o Bluecast de hoje. Com certeza irá. Legal, eu sou o Rafa, sou coordenador de mídia da SouRei. A gente também vai trocar mais ideias sobre, a gente também vai desdobrar mais esses assuntos aí. Muito legal. Bom, eu queria abrir então nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória, que você é um carinha que tem experiência pra caramba, a gente já se conhece de outros carnavais. É verdade. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência pra gente, cara. Falar um pouquinho por onde você passou, alguns desafios que você enfrentou nessa jornada. A gente tem uns nomes legais aí por onde você passou, Polishop, Marisa, Tokstok, até chegar na parte empreendedora que a gente vai dar uma explorada legal mais pra frente. Mas conta pra gente, até porque... Pra situar a galera de mercado também, né? Porque, estamos em 2023. Agora todo mundo com dor de cabeça com um tal de A4 aí. Quando a gente começou que era tudo mato. Cara, é isso, assim, eu espero que porque a minha história profissional é um pouco tortuosa, vamos dizer assim. Se ela inspirar pelo menos alguém que estiver assistindo o Bluecast hoje, eu acho que já vai ter valido a pena. Mas basicamente é o seguinte, apesar de estar nesse ramo de marketing, né, eu sou jornalista por formação. Inclusive tenho mestrado em jornalismo e tal. Mas eu sempre quis trabalhar com publicidade, né? É muito louco que eu descobri isso assistindo o Aprendiz. E ali eu vi que eu queria trabalhar com publicidade e tal, vi que as faculdades aqui em São Paulo eram as melhores. Organizei minha vida toda para fazer isso e batalhei ali no vestibular e tal. Quando eu pensei que estava tudo certo, que eu já tinha contado ali para minha família que eu estava encaminhado, eu descobri que na verdade não, cara. Eu errei 20 questões no gabarito e por causa disso eu não passei, assim, mesmo já tendo falado para minha família que eu já tinha passado. E aí foi um baita trauma, né? Assim, aí, depois de algumas semanas, eu fui convocado para minha segunda chamada, que era jornalismo. Nunca tinha pensado em fazer jornalismo, eu queria publicidade e tal. Mas, como era a opção que eu tinha, achava legal, comecei. E comecei a trabalhar com jornalismo também. Então, eu tenho no meu currículo lá, você deve ter visto que, tipo, trabalhei no SBT, na Band, em alguns veículos de jornalismo. Eu peguei o gosto pela coisa, sabe? Eu já tava, assim, com uma ideia de que, não, beleza, vai ser isso pro resto da vida e tal. E, curiosamente, eu me formei e no mesmo mês que eu me formei, eu comecei a trabalhar com publicidade, né? E desde então, não parei mais. Então, meio que quando a gente é jovem, tá decidindo tudo isso, a gente fica... São muitas coisas que a gente tem que decidir ao mesmo tempo, a gente fica meio inseguro, mas, cara, confia. Parece que é tudo ao mesmo tempo, né? Mas as coisas se acertam, assim, uma hora elas vão pro lugar que você quer. Legal demais, legal demais. Até porque, assim, foi meio que uma segunda opção, mas também na área de comunicação, né? Então você já viu uma coisa que teoricamente caminhava ali na mesma direção e... Cara, isso na Vamos ver, verdade, assim, me ajudou muito, porque alguém de marketing, né, de publicidade com skills de jornalismo acaba se tornando um profissional bem Mais interessante. qualificado até. Exato, assim, então, porque eu compensei isso no mercado, né? A parte de publicidade que eu não aprendi na formação, eu aprendi na prática e ainda tinha um background do jornalismo. Então, acho que isso acabou, no fim, somando, né? Com a minha formação, foi bem bacana. Cara, legal demais. E você, Rafa? Conta pra gente um pouco da sua trajetória, cara. Cara, eu acho que a gente compartilha esse lance da trajetória mais tortuosa, né? Eu comecei fazendo rádio e TV, fiz alguns meses ali, cara, tranqueiro, um período mais conturbado. Fui pra TI, cara, nada a ver com rádio e TV. Me formei em TI, não curti algumas coisas ali da área. Falei, sou de comunicação, não tem como, vou voltar, vou procurar.
voltei pra publicidade. Uhum. E aí, cara, comecei a fazer faculdade, comecei a estagiar logo no começo, assim que eu já tava mais velho também, então eu tive que correr muito, muito mais rápido. Cara, comecei a estagiar no comecinho, comecei em agência pequena, depois fui pra empresas maiores, comecei bastante com criação de conteúdo, acho que até um pouco né, mais próximo ali de jornalismo, né, na parte de conteúdo. E aí surgiu uma oportunidade depois de estágio na Marisa, inclusive com o Clésio. E aí fui pra lá, cara, conheci a área, falei, meu, mídia É é isso. isso, cara, minha é isso que eu vida. quero, é isso que eu gosto. E aí, por mais que tenha levado bastante tempo aí, mas no fim das contas... E no começo nem deixaram, né, você? Você falou que queria É, ser mídia, nem deixaram. cara, tem esse episódio, isso é bem legal, inclusive, de contar. Numa das agências lá atrás que eu passei, acho que o primeiro contato que eu tive com a agência, e aí pra maioria das pessoas costuma ser traumatizante esse contato com a agência e tal. Cara, eu comecei como conteúdo, já produzia bastante ali. Era aquele famoso estagiário que Faz tudo. faz tudo. E aí, cara, chegou um momento que eu comecei a ver algumas coisas limite e falei, meu, eu quero conhecer isso, quero me aprofundar. E eu lembro que eu cheguei pra trocar ideia com o meu chefe, sempre fui muito aberto de trocar essa ideia, de falar, ó, cara, eu quero isso aqui, eu tô querendo olhar pra isso. E aí eu falei, pô, tem uma vaga aí de estágio em mídia, será que não dá pra pleitear essa vaga aí? Será que não dá? Cara, não tem nada a ver com você isso. Pô, é engraçado falar isso. Eu lembro até hoje ele falar, cara, não me leva a mal, mas se você cometer um erro, pô, vai fazer uma empresa aí gastar 100, 200, 300 reais aí no mês. E isso atrapalha e tal. Eu falei, beleza, né? Não vou te falar como é que você... Quem sou eu, né? Pra Só que eu falar. vou sair, obviamente. Peguei e saí, aí passei por mais algumas empresas, ainda fui correndo por fora pra aprender mídia. Aí quando eu chego nessa oportunidade de Marisa no estágio, cara, aprendi coisa pra caramba. Inclusive sou grato pra caramba pro colégio. Aprendi muita coisa, corri muito. Fui efetivado, fui promovido. Aí chega um momento aí da minha carreira, isso é super curioso, que aí esse cara lá de trás, ele chega e fala, pô, e aí, como é que você tá, Rafão? Porque sempre tem essa... Quando volta, é sempre o bom amigo, né? Cara, a gente tá precisando de uma pessoa em mídia aqui, hein? Olha Você como o não mundo quer dá vir, voltas, não? né? Você não quer vir trabalhar na melhor agência? Falei, putz, irmão, sabe o que que é, mano? Que... Lembra que você falou que se eu cometesse um erro ia gastar 200 reais? É que agora se cometer um erro, gastam milhões de reais. E aí, pô, já não tô mais nesse jogo, né? Então, é engraçado como a vida dá essas voltas, né? Sim, total. E aí, cara, hoje eu tô super feliz em mídia, graças a Deus eu achei. Me arrependo zero de ter dado esse passo, de ter... Que aí, às vezes, quando você sai da função que você tá pra arriscar uma coisa nova, você fica meio inseguro, né? Putz, e se não der certo? Mas eu acho que a insegurança tá exatamente aí, no ponto de que a partir do momento que você se sente desconfortável em alguma coisa, é porque de fato É tem legal. algo ali que É. possa te trazer uma evolução ou algo positivo. Pelo menos eu tenho essa visão referente a alguma coisa. Total, isso mesmo. E aí, cara, arrisquei, deu certo. Então, acho que boa parte da jornada é, cara, se você quer, vai, mano, corre por fora, dá os seus pulos aí, que vale a pena. A minha Isso. trajetória ela não é tão diferente da de vocês. Eu também comecei com uma coisa nada a ver. Me formei como programador, aí descobri que eu não gostaria de programar. Aí, depois de muito tempo trabalhando na área de programação, banco de dados, etc., tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia para marketing digital, que foi onde eu tive contato com mídia, etc. E hoje eu sou comercial. Tipo, nada a ver, cara. Geralmente um cara de TI não gosta de pessoas e eu já não quis mais ser TI justamente por ter dom e trabalhar com Mas dá um pessoas. background legal, né? Porque Sim, você já tem noção total. de tudo isso e... O que eu falo que possivelmente até as escolas deveriam ter, cara. Tipo, pelo menos introdução de programação para você aprender lógica. A lógica, né? A lógica de programação ajuda você muito a pensar para resolver coisas, sabe? E isso eu falo, tipo, deveria ter nas escolas porque ajuda muito Até pra a problemas pensar. da vida real. É, né? total. Exatamente, tipo, sei lá, questões Total. financeiras que sejam pra você ter pelo menos uma educação financeira a partir do momento que você sai do ensino médio e entra numa faculdade. Eu acho que isso era algo que poderia ser aplicado pelo menos no ensino Total. fundamental, assim, sabe? Total. E, cara, eu tenho uma curiosidade. A gente fez um pouquinho do dever de casa, que a gente queria saber mais sobre um plano de negócio que você fez no mestrado, cara. Que era Olha uma só. coisa voltada para jornalismo, você utilizar seu background jornalístico para desenvolver curadoria de dados para o nosso mercado de marketing. Conta pra gente sobre isso, porque a ideia é legal. Exato, cara. Assim, dada essas aventuras que eu tive aí no jornalismo, né? Não satisfeito, eu com 22 anos, saindo da faculdade, eu tive a brilhante ideia de fazer um mestrado. Mestrado estrito sensu mesmo e tal. Cara, foi muito louco, porque a minha turma tinha, sei lá, 7 pessoas, 6 pessoas. 3 tinham sido meus professores na graduação. Os outros tinham mais de 50. Eu
ali, Não assim, ouvia. eu era o chaveiro da turma, assim, a galera me zoava pra sempre. Então, mas eu nem sabia o que eu queria exatamente com aquele mestrado ainda, se eu queria dar aula em faculdade ou... Na real, acho que eu só queria ter o título de mestre mesmo, porque é irado. Uhum. Depois de ganhar, a gente vê que não é tão irado assim quanto a gente imaginava antes, mas... foi uma experiência bem legal e foi quando eu desenvolvi esse projeto que eu praticamente cheguei a empreender com isso, né? Não levei tanto a fundo, mas foi um projeto que eu conduzi na minha graduação e depois levei para o mestrado, que era do SP para 2. Era um aplicativo que na época partia dessa premissa que eu tinha de usar o infotenimento, o conteúdo jornalístico para resolver alguns dilemas. Por exemplo, não sei se vocês em casal já tiveram nessa questão, onde a gente vai, o que fazer e tal. Eu sempre tinha muitas dúvidas com isso, então a gente fez esse projeto, até avançou bem, ganhou alguns prêmios na época, e eu transformei isso na minha dissertação de mestrado, esse plano de negócio. Cara, que legal. Legal demais. E aí, vamos lá, você fez isso e nessa época você já estava com mídia ou você ainda estava trabalhando Foi quando com a eu parte comecei na Polishop. na Polishop? Uhum. E conta pra gente como é que foi essa transição. Justamente, por exemplo, você entrou pra trabalhar com algo até então diferente, e aí, cara, a gente tem uma sopa de letrinha maravilhosa do nosso mercado, você entra, é GA, é GTM, é G sei lá o quê. E como é que foi, o que você se deparava de tecnologia naquela época, por exemplo, que na sua trajetória mudou completamente? Como é que foi a introdução no mercado e essa trajetória até agora? Então, o começo ele foi muito curioso, né? A gente tá falando aí, sei lá, de 2012, 13, o dígito era diferente. Até o nome da nossa profissão, né? Gestor de tráfego, que hoje, pelo que eu vi, parece que a Forbes elegeu como uma profissão do ano e tal. Isso nem existia, né? Assim, era tudo mato, como se diz. E eu comecei bem de baixo, cara. Eu fui fazer saque, eu fazia saque numa agência para Mastercard. E foi o meu primeiro contato, foi para me introduzir e tal. Aí, dali a um tempo, eu consegui uma vaga na Polishop. Era uma vaga bem experimental, assim. Eu tentei me vender ali na entrevista. Eu nem tinha muito escopo definido, mas eu consegui a vaga. E eu aproveitei essa oportunidade lá para aprender, assim, sabe? Tipo, tanto para aprender de digital, para ir a eventos. Por ser cliente de uma empresa, de uma marca famosa, né? Muitos comerciais abordavam e eu procurava todo dia falar com alguém. Network, né? E isso me garantiu primeiro um networking, tanto que acho que foi até a ideia que eu conheci vocês há uns 5, 6 anos atrás. Uhum. E também me fez aprender muito, né? Eu ia a muitos eventos, eu falava com muitas pessoas, e aí também aproveitei para me especializar tecnicamente, aprender mídia, e fui me especializando nesse caminho, até assumir cadeiras de performance, até assumir o marketing o digital lá da Polishop, e por aí vai. E aí a gente passa de Polishop para algumas outras oportunidades até você chegar na Sou Rei, na agência. Como que foi o salto de você... Assim, o termo ele é meio estranho, meio bruto, mas sair da tal da CLT para o empreendedorismo. Porque pra gente, brasileiro, a gente sabe que esse é um passo, assim, é um risco tremendo. Uhum. Mas a gente tem o sonho de fazer o negócio dar certo e vai. Como que foi isso para você? Cara, muito desafiador. Na verdade, eu protelei ao máximo isso. Eu tenho a Sou Rei já há uns 3 anos, mas eu fui dar esse passo faz um pouco mais de 6 meses. Quando eu realmente vi que eu podia fazer isso. E mesmo assim foi com um aperto danado, né? A gente empreende num país onde em 5 anos 90% das empresas fecham as portas, quebram. Então, a gente tem uma carreira que é boa de conseguir emprego, né? Assim, lá, você pode tranquilamente se manter estável ali, sem ter muito grandes problemas. Então, é cômodo pra gente fazer isso, né? Mas eu tinha essa inquietude, eu já não concordava com aquele... Não achava que aquilo era pra mim, entendeu? Então, é até outro ponto, né? Assim, acho que talvez alguém que esteja nos assistindo esteja nessa dúvida, né? Mas, cara, dá o passo, sabe? Assim, claro, tenta se resguardar ao máximo, mas uma vez que você dá, as portas só se abrem, assim. É difícil, é desafiador, mas parece que as coisas aceleram muito mais quando você consegue dar foco para elas. E você acabou de comentar uma coisa que é muito interessante, que é o aquilo não é para mim. Geralmente é aí que surge a necessidade e o espírito empreendedor de falar, agora eu tenho que dar o passo, porque você já não está se encaixando dentro daquela realidade que você está. O que foi esse passo para você? Aonde você não se encaixava, que acredito que seja isso que você tentou sanar com a agência?
Cara, eu estava na liderança de times, né, e de uma empresa, sobre processos, sobre diretorias, e eu não me via pertencente àquilo, sabe? Eu gostava da Sorrey porque eu falava com todo tipo de business, eu ajudava diretamente eles, toda hora era uma coisa diferente, eu sentia de fato o impacto ali, enquanto nas empresas eu sentia que a gente cumpria uma série de processos, jogava de acordo com o livro de regras ali, mas ainda não era aquilo que de fato brilhava meus olhos, né? E aí chegou esse ponto, né? Que eu conciliava a Sorrey no meu tempo vago do trabalho, e eu via que eu só estava empolgado quando eu estava fazendo as coisas da Sorrey, quando eu estava fazendo as coisas do CLT, né? Da minha... Claro, sempre executei, sempre consegui atingir os resultados esperados, mas eu não fazia com aquele brilho no olho, né? E aí que eu vi que não dava mais. Que tinha que dar essa pivotada, né? E, Exatamente. cara, isso é uma coisa muito interessante, porque quando você tá com o seu negócio, é totalmente diferente o tipo de energia que você coloca, né? Tipo, você pode, cara, acreditar muito no projeto de alguém e realmente fazer toda a diferença para aquilo crescer. Mas quando a gente dá esse passo e você tem a liberdade de criar o teu negócio e conseguir inspirar pessoas que acreditam no teu projeto, que vão fazer o negócio dar certo, cara, é uma virada de completamente chave diferente. absurda, né? É totalmente o oposto do que você tinha, né? Porque por mais que você seja numa posição de liderança, de exposição, você tá cheio de regras e delimitado e o seu poder de impactar no negócio é bem limitado. Já no seu negócio, cara, assim, até me assusto às vezes, tanto, tipo, que tá na minha mão, assim, tanto para bem quanto para mal, assim, o poder que você tem de influenciar a coisa para um lado ou para o outro, quando você empreende, é realmente algo, assim, que só quem passa consegue entender. Não, e os primeiros meses são maravilhosos, né? Você tem aquelas São, incertezas, você já tem pessoas com você, falando até um pouco da experiência da gente. A gente abriu a empresa, tinha 7 pessoas com a gente, aí você fica, eu tenho que pagar o salário dessa galera, cara. O negócio precisa virar, porque hoje eu alimento 7 famílias. Exato. E aí 7 vira 10, 20, 30, 40, e você fala, e agora, bicho? O negócio é bizarro. A gente vai dormir com a responsabilidade diferente, né? Até porque, no caso de vocês, acho que vocês estruturaram, mas no caso da Sorrey, a gente não teve essa conversa, vamos fazer uma empresa. Sim. Foi do nada, assim. A coisa, assim, a outra história mega... Eu conheci meu sócio pela internet. A gente Caraca. foi assim, tipo... Cara, resumindo, eu fazia um trabalho pro pai dele, que tinha um estabelecimento, né, de performance, aí tem sempre aquele filho entendido do assunto, né, que quer perguntar e tal. Eu poderia não dar bola, poderia, tipo, seguir meu trabalho, até com receio dele, tipo, puxar o que eu tava fazendo, ou trocar ideia, né? Como o cara era gente boa, eu falei, não, vamos conversar e tal. E a gente ficou muito amigo, né? A gente teve uma sinergia e a partir dali a gente começou a fazer alguns projetos juntos e tal. Aqui, quando a gente foi ver, a gente já tinha um CNPJ, quando a gente foi ver, a gente já tinha funcionário, tinha um escritório. E aí a gente falou, não, a partir de agora vamos criar Ficou uma sério. Realmente tudo tá acontecendo. tá acontecendo rápido demais, então vamos pôr um pouquinho de ordem, mas assim, a coisa não teve esse plano. Geralmente, quando você vai empreender, acho que você fica mais tempo pensando, né, projetando do que executando. Acho que foi a melhor coisa, porque a gente não pensou. Se a gente tivesse pensado executou. tanto, a gente não tinha feito. Sim. Não vou falar que a gente foi diferente, não, cara. No começo, assim, o Celso tem muito essa filosofia de, tipo, não espera, faz. Troca a roda do carro com ele andando, porque senão não vai sair do lugar nunca. Então, pra gente também não foi tão diferente, não. Foi na mesma pegada. A gente tinha o projeto, queria trazer cliente, colocou cliente, não tinha nem escritório, não tinha estrutura, tava tudo bagunçado, e aí com o tempo a gente foi arrumando a casa. O mesmo tipo de coisa, cara. É interessante, no fundo, né? é isso, né, cara? Assim, acho que os que realmente... Eu já vi até alguns cases, tipo, de pessoas que fizeram projetos inteiros, ficaram meses lá e abriu o negócio, fechou aí. Não que seja regra, tá? Mas Sim. assim, eu vejo que muitas vezes os negócios que conseguem sobreviver são esses que vão na base do improviso mesmo, né? E aí, complementando até do que o Clécio falou desse momento que ele troca, né? Que ele vai pra empreender. Até pra gente que hoje eu sou bem mais próximo do Clésio, a gente nota esse gás que dá, né? Quando o projeto é seu, porque, cara, às vezes... E aí eu falo como quem já... Pô, hoje eu não sou rei, mas quem já passou pela Marisa, por exemplo, e outras empresas que vê ali o projeto acontecendo, o processo. E aí, cara, às vezes nessas empresas você vê as pessoas ali mais desmotivadas, mais engessadas. E aí quando você vai pra uma startup, uma empresa que... Cara, parece que tudo flui, você vê as Você tem um coisas, engajamento você vê muito acontecer, maior. você vê... E você se Putz, sente se eu faço útil, isso aqui, né, cara? acontece aquilo ali. Que você não vai fazer isso, por exemplo, sei lá, você vai fazer numa empresa normal isso aqui. Numa startup você não faz isso aqui. Você foi contratado para fazer isso aqui, mas você vai fazer isso aqui. Não, e Não tem essa, e esse é o cara. ponto, você vê acontecer. Porque às vezes numa empresa mais tradicional, maior,
Cara, você, às vezes tá patinando ali e não flui. Tipo, você tem que fazer isso aqui, tá bom, mas o que que faz? O que que impacta? Nada. E aí, às vezes, no startup, cara, você faz isso aqui e você vê acontecer, você vê o resultado acontecer ali, você vê fluir. Então, quando a pessoa faz essa mudança, até a equipe sente muito do gás, né? Dessa E o que troca. você se deparou quando você entrou no nosso mercado também, Rafa? De publicidade, você diz? Mídia, por exemplo, performance. Ah, cara, que nem eu falei, né? Eu tive essa passagem aí com conteúdo, aí no começo. Eu lembro que a primeira empresa que eu entrei ali no estágio, eu tava, até por, que nem eu falei, né, até por chegar mais velho no mercado, eu tava muito nesse gás de, cara, eu preciso. É o que você falou, né? Trocar a roda com o carro em movimento. Eu preciso, cara, vai que vai. Vamos preciso me colocar a mexer. cara. É. E aí eu lembro que eu fui fazer essa entrevista de estágio, cara, eu manjava zero. Tinha uns negócios de faculdade ali. E eu lembro que eu fiz a entrevista numa escolinha lá, que era pra fazer. Uma escolinha de inglês, era pra fazer conteúdo pra redes sociais. E eu lembro que a entrevistadora falou, cara, precisa fazer isso aqui, pra fazer esse post, e eu ia fazer tudo, era quase uma urgência ali, né? Eu ia criar o conteúdo, fazer o criativo, colocar pra rodar, colocar a mídia, fazer tudo. Você sabe fazer? Falei, sei, pô, tranquilo, saí. De boa, de boa. Saí, Pode dizer que- é que eu nunca tive experiência, mas saí é tranquilo, pô. E eu não sabia nada. E eu lembro até hoje que fiz a entrevista numa sexta, ela falou, então beleza, você começa na segunda. Falei, Fez um fechou pra mim? intensivo de YouTube Pô, no final de Isso aí é semana. tranquilo. Cara, eu cheguei em Maravilhoso. casa. Imersão Total. completa. Eu cheguei né? em casa e eu coloquei no YouTube. Aprenda Photoshop. Olha aí. Pô, dali, filho, aprendi. Chegou na segunda, eu não era um gênio no Photoshop, mas eu consegui. E depois eu vi. Esse é o ponto, né? Até acho que pra quem faz essa troca pra empreendedorismo, pra sua empresa, pra quem vai fazer essa mudança que nem eu fiz pra mídia, às vezes a barreira pra troca é gigante e quando você vai na prática, Realmente não é, Não cara, é tão você só, grande. mais só ainda naturalmente. deixou aquele negócio muito grande. E aí era ok de trocar aquilo, sabe? Consegui fazer uma boa, fui aperfeiçoando com o tempo, mas. E aí, pô, quando eu fui pra. Quando eu chego nesse momento, troco essa ideia com o chefe, falo, quero isso. Fala, não dá. Aí eu falei, putz, cara, será que eu dou conta? Porque alguém que já tá no mercado já tá falando que não dá. Eu falei, pô, eu vou. Eu fiz uma vez, deu certo, vou. Fui de novo. Cara, quando eu fui, não era esse monstro de 7 cabeças, era ok. E aí é o que eu falei, cara, quando você vê as coisas acontecerem, é outra pegada. Até porque em conteúdo eu tinha muito disso, né, cara? Conteúdo você fazia um baita de um esforço, legal, cara, você fez um post incrível, rendeu engajamento, mas às vezes o cliente não quer saber disso. O cliente quer saber de Resultado. dinheiro, quer saber de conversão. E aí em mídia, às vezes você estrutura bem uma campanha, faz um negócio legal, o resultado tá ali. É mais fácil você mostrar o resultado, mais fácil você... É tudo parametrizado, né? Você tem métrica, você Você sabe o consegue. que É preto no aconteceu, branco, por não que tem como. aconteceu. E, cara, eu gosto muito disso, assim, isso, porque contra números não há argumentos, né? Então, Justo. acho que é uma área que você consegue se comprovar o que você faz, assim. Eu prefiro isso do que um campo que você tem que ficar discutindo ali para vender de fato, para as pessoas entenderem que aquilo foi legal, né? Você tem que tentar convencer o cara de que o que você tá vencendo, o que você tá vendendo é bom, sendo que aqui você tem, cara, olha isso aqui, dá certo, funciona, testa. E você tem como testar e comprovar que o resultado é Sim. bom ou não, de acordo com o objetivo do Exemplificando cara, né? também. Uhum. Você atribui muito Exatamente. mais fácil É porque ele isso. quer. É isso. E como vocês hoje, como Sou Rei, vocês se portam no mercado? Qual que é o diferencial que você traz de expertise que você entrega para os seus clientes na Sou Rei? Perfeito. Bom, a gente começou com uma proposta. A gente acreditava que isso tudo que está acontecendo aconteceu, né? Isso há 4 anos. Ou seja, as empresas iam se digitalizar muito rápido e as agências não olhariam para todas essas empresas, né? Então a gente começou com foco em empresas que nem todo mundo queria saber de atender, sabe? Então, até hoje a gente tem clientes assim super específicos, sei lá, a gente tem cliente que é uma indústria de caldeiras, que vende caldeiras de 12 milhões para tipo tem uma outra que é uma indústria que faz umas placas de aparelho de ressonância magnética e também que parece que por ano no Brasil são só 100. Um negócio assim, nenhuma agência quer, né? E a gente foi justamente para aplicar o que a gente aprendeu nas grandes empresas para essas, né? Então, a gente começou aí, só que a gente se deparou que mesmo as grandes empresas, elas não estavam sendo muito bem atendidas, sabe? Tinha um gap ali e a gente acabou sendo acionado para olhar para elas. E foi nessas que a gente pegou algumas marcas grandes, né, e tal, e veio com essa pegada de performance mesmo de grandes operações, sabe? Então, hoje a gente tem essa diversificação, sabe? Tipo, tanto entre marketing quanto tecnologia e de perfis de clientes também. A gente tem desde clientes, marcas grandes, nacionais, consolidadas, até negócios de longe das capitais, né? Negócios que são mais segmentados. E os serviços a gente é bem full service. A gente faz, a nossa especialidade é performance, né? Tanto
para e-commerce quanto para leads. A gente também é muito especialista em branding, em conteúdo, em desenvolvimento de sites e aplicativos, hospedagem. A gente tem nossa hospedagem própria, né, com servidores e tudo mais, registro de domínio. Então, todo tipo de serviço que a gente via que a gente poderia agregar valor ali para o nosso cliente, a gente foi lançando. E hoje a gente tem uma gama bem grande, são mais de 10 serviços. Tudo no viés de digitalização dos seus clientes, né? As marcas conseguirem se tornar digitais e mais fortes usando a estratégia completa de vocês. Até porque muitos negócios eram negócios assim, de médio porte, que os caras não conheciam muito. Ele preferia fazer tudo num lugar só, sabe? Se ele, por exemplo, se ele fosse fazer um site aqui comigo e depois ele vai registrar não sei aonde, vai hospedar não sei aonde, o cara já perdeu a paciência. Então, a gente faz tudo aqui até para poder garantir a performance, né? Porque a gente tinha, no começo, quando a gente não fazia, a gente, fazia a mídia, aí, mas seu site tá ruim e tal, pede pro desenvolvedor, e nunca resolvia. Então, dá aqui pra gente que a gente faz. Então, quando toda a cadeia tá com a gente consegue garantir essa segurança e fora a comodidade da pessoa de fazer tudo com um parceiro só, né? Eu acho que isso é o ponto que mais salva, na verdade, porque você tá falando um para um, né? A comunicação, ela facilita demais e você fala com uma pessoa para resolver todos os seus problemas. Exato. É muito, muito bom mesmo. Ainda mais entre tecnologia e marketing, né? Porque geralmente tem ou empresa de tecnologia ou de marketing, mas aí se a mesma empresa fez seu site, roda sua mídia, faz seu conteúdo também, acho que primeiro tem uma integração muito grande entre as áreas que a gente se fala, assim, muitas vezes não precisa nem chegar no cliente. O cara de mídia percebeu, o site está com uma questão aqui, manda pro cara de tecnologia, ele já resolve e o cliente nem precisa se preocupar com isso. E eu acho que é aí que estão grandes oportunidades, inclusive, para a Sorrey se tornar o que vem se tornando hoje em dia, né? Tipo, pegar um cliente pequeno, que o cara às vezes não tem tanto aquele conhecimento ou que as coisas estão divididas e fazer toda uma integração em uma só empresa e aí, com isso, fazer com que aquele site ou aquele e-commerce em geral cresça, né? Cara, total, assim, eu tenho um orgulho danado e é aí que eu falo que brilha os olhos, porque olha como eu consegui, né, todo o time conseguiu influenciar em um negócio. A gente tem negócios que eram totalmente físicos, né, assim, lojistas, comerciantes que digitalizaram, hoje são gigantes no Mercado Livre, hoje tem uma operação, tem CD, tem centro de distribuição, tem uma operação digital enorme. Boa, né? Boas, lucrativas, não depende mais do ponto físico, né? A pandemia foi bem emblemática pra gente, assim, vários clientes preocupados, né, com o negócio local, a gente conseguiu trazer todos eles, nenhum cliente nosso ficou na pandemia, todos eles saíram mais fortalecidos, a gente até tem lançado uma série de cases no nosso site que conta essas histórias, porque todos eles conseguiram passar muito bem pela crise e até melhor agora, né? Então, dá um baita orgulho de ver que a gente consegue influenciar no negócio de alguém assim, sabe? Porque eu gostaria que alguém influenciasse assim no meu também. Caraca, Realmente, Acho que esse dá pra fazer rios, né? já faz um corte. Saímos de uma pandemia melhor do que entramos. É super complicado falar isso, né? Porque foi um momento delicado, tristíssimo, cara. Sim. mas que pra gente do digital acelerou muito, as pessoas se Realmente mostraram foi mais adeptas. revolucionário. Acho que todo mundo teve que se revolucionar muito, né? Principalmente a gente no digital. Não, e a gente na Blue não foi diferente de vocês não, viu? A gente também saiu da pandemia muito maior do que entrou, com quase o dobro Mais de pessoas, maduros, né? inclusive, clientes e etc. Porque, cara, a demanda digital é gigante. Até pensando na área, por exemplo, se eu fosse focar agora, que eu trouxe a Blue, parte de performance de vocês, o que vocês costumam fazer como performance lá? De estratégia, como geral? Cara, primeiro a gente procura entender o cliente, sabe? Assim, eu acho que isso é básico, mas às vezes a gente já chega afoito, querendo aplicar nossa metodologia, e a gente vê o que pega pra pessoa não é receita, é margem. Não é margem, é ROI. Então a gente procura transformar esse desafio de negócio da pessoa em uma estratégia de mídia, né? Usar nosso conhecimento e os parceiros que a gente já conhece. E é isso que eu acho que é um diferencial interessante, né? A gente conhece, cara, todo tipo de vertical, assim, a gente é bem especializado em e-commerce e de moda, mas a gente conhece de tudo um pouco, né? Então a gente já sabe quem são os parceiros, quem são os veículos, qual o proceder ali e a gente consegue aplicar isso na estratégia do digital dessa empresa, sabe? Então, primeiro a gente ouve, entende os objetivos, depois aplica. Sempre focando nas mídias que a gente já conhece, que a gente tem mais confiança, né? E no que vai fazer melhor para o produto da pessoa. Sensacional. E, por exemplo,
Se a gente fosse pegar hoje, falar sobre conhecimento, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Eu sempre repito isso. Como vocês, até vocês que, assim como eu, eram de outro mercado e entraram no mercado do digital. Cara, foi fácil pra vocês aprender ou achar conteúdo ou estudar coisa, tipo, além do que é a superfície? Porque hoje também a gente olha, é muito fácil todo mundo, eu sou especialista em marketing digital, eu sou gestor de tráfego muito bom. Só que aí você pergunta pro cara, pô, legal então, cara, que DSP você usa? Aí o cara O que é DSP? DSP? E o cara não sabe. Aham. Então, tipo, como que foi pra vocês aprender o conteúdo, buscar o conteúdo lá atrás e hoje? Pra mim, foi importante a época da Polishop, né? Que, como eu disse, eu tive essa oportunidade de ter um cargo diferentão, assim, e que eu tinha essa liberdade para errar, né? Eu era muito júnior ainda, então eu ia a muitos eventos, porque esse conhecimento que você falou tá todo desorganizado por aqui. Tem muito, mas, cara, assim, você não tem uma fonte da verdade, né? A nossa profissão, assim, a gente até faz faculdade, mas a faculdade fala muito pouco, né, do que a gente faz no dia a dia. O conhecimento, você vai ter que ir capturando ele, e aí são nos lugares menos prováveis que você imagina. Às vezes é num almoço, às vezes é numa Uma reunião. conversa com qualquer pessoa que seja, tá ligado? Exato, Total. assim, você aprende muito pelo exemplo também. E você vê que tá todo mundo no mesmo barco, assim, tá todo mundo falando que é especialista, que tem a solução perfeita, mas você vê que muitas vezes não é bem assim, né? Então, eu sempre procurei ter humildade, né? Aprender muito, ser muito focado em conteúdo. E foi nesse momento ali, no começo da minha carreira, que eu consegui investir muito nisso, né? Em buscar conhecimento. E você, Rafa? É isso. É isso que ele falou, cara. Faculdade, às vezes você fala, putz, eu tenho que fazer faculdade e tal. E às vezes você tá fazendo a faculdade, ela tá falando coisas de 2 anos atrás, 3 anos atrás, e nosso mercado é muito rápido, então, Isso mesmo. cara, como o Clécio falou, o conhecimento tá aí, só que tá espalhado. Às vezes você paga num curso pro cara só reunir pra você e falar, ó, é isso aqui, lê isso aqui. E você não vai sair mestre naquilo, mas você já tem uma base. Então, e aí, meu, você aprende em todo lugar. Eu posso aprender coisas aqui agora. Você pode falar, pô, legal, deixa eu pesquisar isso aqui depois. Pô, legal, isso aqui é tal coisa. Show. Aí amanhã eu vou estar trocando ideia com o Clésio, vou falar um negócio e ele vai falar, putz, o que é isso aqui? Deixa eu pesquisar. Então, cara, e fora isso, correr muito atrás, né, cara? Porque esse é o lance, tipo, tá aí o conhecimento. Cara, hoje em dia você joga no Google, você fuça numa ferramenta ali, você descobre um negócio que você, na barreira ali você fala, meu, isso aqui, jamais eu consegui tocar isso aqui, jamais eu consegui. Não tem como, é muito. É complicado, é inglês, é não sei o quê. Cara, você fuça, aprende o negócio e fala, beleza. Às vezes você não aprende com o nome certo, às vezes você aprende com o rótulo que o mercado usa, mas às vezes você já aprendeu aquela função. Aí amanhã depois você tá trocando ideia numa reunião com um parceiro, você fala, então, isso aqui. Aí você fala, o que é isso? Ah, isso é tal coisa. Pô, isso eu sei, só que eu sabia com outro nome. Isso acontece muito em reunião com parceiro, né? Você fala uma coisa, o parceiro fala assim, pô, é que aqui a gente chama de outra coisa, mas no fim das contas Não, e além É da a mesma sopa de coisa. letrinhas que o próprio mercado tem, cada lugar tem a sua também, tem né? a sua Tem, característica. o legado, né? É, Cada É. empresa tem. exatamente. Isso Desde rola o legado, muito em eu acho que reunião até a com maneira de parceiro. falar também, termos, principalmente termos. Temos. Misturar coisa do inglês, né? O nosso mercado é super Ah, cheio disso. hoje eu tô com um desafio na Blue de falar com o mercado Latam, né? Com a América Latina fora do Brasil e Argentina. E, cara, você fala retargeting, nem todo mundo conhece o que é. Ah, remarketing. Isso, remarketing. O que você entende como remarketing? É aqueles anúncios, tá? É isso. É remarketing mesmo. Exato. Tem que falar na linguagem do cara, né? Senão também não tem o que dizer, mas é estranho você chegar num lugar. O Brasil também era assim no começo, porque hoje a gente fala que remarketing é e-mail marketing, por exemplo, mas você fala ainda com muita gente hoje, 2023, que você fala remarketing, o cara entende que retargeting e remarketing são exatamente a mesma coisa. Uhum. E aí, Você tem que usar o termo. é a mesma coisa, né? O conceito é o mesmo. O cara tava ali e vai voltar, é isso. Entendeu? Show. Eu sou muito dessa lógica de, cara, assim, se entendeu, assim, eu não vou ficar ofendido. Às vezes até, tipo, a pessoa erra o meu nome. Meu nome, como vocês viram, não é o mais comum do mundo, né? Eu não ligo, assim, tipo, cara, você entendeu a ideia central é o que importa, né? Acho que a gente não precisa ficar se pegando esses detalhes. Sim, Saber se total. adaptar, né, na verdade. Exato. E além de que a gente vendendo o nosso serviço principalmente, você tem que falar a linguagem do cara, né? Se você fala na sua linguagem e o cara não entende a sua linguagem, dificilmente você consegue levar a venda adiante porque já tem a barreira da linguagem ali. Exato. Tem isso também. A gente já teve casos de não conseguir evoluir na venda pelo cliente se sentir alheio àquilo, né? É um negócio que tá muito à frente dele, ele não consegue compreender, você não consegue comprar aquilo que você não entende, né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer nos nossos comerciais da vida.
Total. E se a gente pegar, por exemplo, hoje, a parte de... Agora um assunto polêmico. Eita. Quando a gente fala de dor, vocês que vêm de várias outras experiências até estarem numa agência, e geralmente quando há toda essa experiência para se fundar uma agência, é porque você notou gap e você abre o seu negócio no intuito de sanar esses gaps que você identificou ao longo do caminho. Certo. Que dor que você enfrenta hoje, por exemplo? Quando você olha, putz, hoje eu tenho uma gama de tecnologias, mas eu sinto que eu ainda... Pô, alguém precisa vir para suprir esse buraco aqui. O que vocês têm de dor? Cara, muitas, especialmente esse ano, né? Acho que até a gente pode até comentar depois. Eu tenho achado um ano especialmente desafiador. Mas eu diria que hoje pra gente, né, que a gente está numa etapa de ganho de escala. Então, hoje o nosso principal ponto é conseguir ter um processo comercial bem estabelecido, fluxos, captações constantes. Eu acho que é principalmente isso. Para a gente conseguir dar vazão a todo esse conhecimento, né? Não adianta nada você ser super especialista no que faz se você não consegue colocar isso para rodar. Então, isso combinado também com a questão humana, né? Eu acho que é curioso, mas a gente tem um desemprego relativamente alto no Brasil, né? Mas a gente não consegue contratar, né? Até falando com a Karen também, ela falou que, cara, Mesma coisa. tem o mesmo problema aqui e tal, a gente lá também. Então, esse fator aí de contratação, de contar com o fator humano é algo que também é bem complicado pra gente, sabe? E mesmo depois de contratar, engajar essas pessoas, até porque Sim. muitas delas trabalham home office, então você integrar uma pessoa que você não tá fisicamente aqui, não te conhece, não sabe que você é foda ou que você... É difícil, assim, você trazer ela pro time. Não, a questão a gente chama de fit cultural, né, cara? Esse negócio à distância é muito difícil de você construir. Eu vejo porque na pandemia a gente passou muito por isso também. A gente contratou muita gente na pandemia e, cara, eu fui olhar pra cara dessas pessoas face to face 1 ano e meio depois delas já estarem integradas na equipe. E aí, tipo, você junta todo mundo no escritório, fica um olhando pra cara do outro, assim, tipo, a gente trabalha junto, mas não se conhece, que negócio é esse, Falava que eu aí tô no fazendo Discord aqui? todo dia, sei lá. Exatamente, cara, é uma loucura. E é um desafio que o nosso mercado enfrenta hoje, né? Porque a gente, por exemplo, você traz a pessoa, e aí assim, achar a pessoa já é difícil. Aí a gente fala só de competência técnica, porque numa entrevista é o que você, obviamente, você vai ver se a pessoa desenrola legal ali, mas você tá olhando muito, possivelmente, currículo, competência técnica, você vai ver depois de contratar a pessoa. E aí você vê que ela não tem o fit cultural com o negócio e logo você perde essa pessoa. Vocês passam por isso também lá? Passa e dá uma dor no coração, né, cara? Porque é tão difícil, assim, a gente tem um conhecimento tão específico que poucas pessoas possuem, aí você acha a pessoa que tem e tal, mas não tem como, assim, é algo que você não pode ignorar, porque vai dar problema. Vai dar problema. Não adianta. Então, e às vezes é uma peça que vai contaminar o todo. Então a gente tem que ser, por mais que a gente esteja na ansiedade de fechar a vaga, de seguir para o próximo passo, é algo que você tem que olhar muito bem quem você traz para o seu barco. Total. Porque na hora que o calo aperta, a galera não vai pro remo, não. Ela pula na água e sai nadando sozinha, né? Que se vire. Cara, imagino que a pior sensação é você estar num momento de crise e você olha pro seu time assim, cara, quem pode me ajudar? Porque já é super desafiador você tá no leme ali, pilotando o barco, e você olhar pro lado e ver que, putz, não, ele não dá, ele não quer, ele não tá nem aí. Cara, não tem como, fica Total. inviável. E de tecnologia, vocês têm algum tipo de dor que vocês sentem? Tem também a questão, né, de achar desenvolvedores. O Brasil, por ano, eu vi um dado que parece que a gente deixa de formar 500 mil profissionais. Tipo assim, tem um gap de 500 mil profissionais, né, no mercado. Então, isso se reflete, né, na contratação. Mas, para mitigar isso, a gente foi para um caminho interessante, né? A gente montou um polo tecnológico em Varginha, Minas Gerais. É algo que algumas empresas fizeram aqui no estado de São Paulo, né, em São Carlos, ali na UFSCar e tal, e que a gente decidiu fazer semelhante lá, né, porque é um lugar que tem muitas faculdades federais, muitos cursos de tecnologia, e ajudou a gente a conseguir talentos, né, pessoas jovens, em cidades pequenas, assim, resolveu legal o nosso problema de tecnologia. E o interessante é que aí você meio que já forma o cara porque você precisa também, né? Você já Exato. vai buscar no lugar certo. O nosso coordenador de tecnologia, ele foi formado com a gente, assim, começou estagiário no primeiro semestre ali, super jovem também, e a gente conseguiu
assim, de certa forma, moldar um cara com os valores que a gente queria, com o conhecimento que a gente queria. E hoje é uma pessoa que tá super voando aí, tá entregando pra caramba também. Que legal, cara. E esse é o tipo de cara que não vai abandonar teu barco, né? Exato, a gente percebe que os que a gente formou são os mais figurões que a gente foi no mercado. Olha o Rafa aí de exemplo. Não, o Rafa, cara, super orgulho também da trajetória dele. Hoje é um cara essencial pra empresa e que também, né, comprou, acho que só esses pra de fato vestir a camisa, né? Porque pra você que tá alheio, você não conhece as pessoas, você não sabe qual que é o objetivo daquele cara, é difícil mesmo você comprar ideia, né? Mas os que compram, o cara faz total diferença. E eu tenho certeza que vocês falaram que vocês trabalharam na Marisa juntos, correto? Foi. Sim. E aí, possivelmente, depois de um tempo que você tava com a agência, você puxou ele. Eu saí, eu fui fazer, na época, eu sempre fui muito ligado com stand-up, com teatro, e aí na época eu saí pra tocar e aí esse lance também de empreender, de você também ter seus freelas, ter seus... E aí era uma época que eu tinha bastante freela, eu tinha bastante projeto particular tocando a parte, já começando, que nem eu falei, né, com mídia, porque na Marisa eu tinha uma função muito específica. Eu fazia isso aqui e era isso aqui. Era igual o filme do Chaplin lá. Era isso aqui. Tinha que apertar a porta. Apertava essa porta aqui. Essa aqui. Se apertasse aquela ali, já dava um problema. E aí, claro, tinha líderes excelentes, então aprendi muita coisa, mas ainda tinha funções mais específicas. E eu queria, cara, fazer o negócio rolar. Então, nisso de pegando projetos, surgiu um projeto de alguns amigos comediantes de tocar já tocar uma campanha inteira, já fazer. Não tendo que criar o criativo lá igual lá atrás, mas, já dentro de mídia. E aí eu saí, foquei nisso, fiquei alguns meses, já fazia alguns freelas pra Sorrei, mas ainda com freela, nada. E aí depois surgiu a proposta de vir, aí sim, como coordenador e tal, falei, legal, porque já tive experiência agora já consegui ver na prática, então já sei como é que eu consigo lidar com isso, já ganhei mais corpo. Foi naquele momento que a gente pegou algumas contas maiores, né, e a gente precisava de pessoas de confiança pra tocar. Esse é o ponto. Porque, cara, na nossa empresa lá, acho que para vocês deve ser parecido, mas talvez a agência seja até um pouco pior, porque ela é a vitrine dos sócios ali, né? Então, tipo, seu nome tá muito ali, você não pode deixar a desejar, porque senão não é só a Sorrei, né? O Clésio, o Henrique, são os caras que estão à frente daquele negócio. Uhum. E é justamente isso, a confiança que você passa também, porque além de você ter que inspirar as pessoas dentro da tua casa para comprar a tua ideia e fazer o teu negócio dar certo, você tá vendendo isso pro teu cliente também, que tá acreditando que tudo isso é lindo e maravilhoso, né? Assim, a gente tem muito receio de frustrar alguma expectativa, sabe? A gente até às vezes é meio pé no chão, porque se a gente começa a falar, o cliente, cara, vai se encanta, tá ali. Se encanta, e aí a gente vê que isso é perigoso, sabe? Sim. A gente quer fazer... que não quer prometer nada além do que é possível de se fazer, sabe? Porque a gente quer estar combinado aqui no que a gente entrega e no que você recebe. E o que a gente vê muito no mercado é que tem muita empresa que faz isso, né? Que promete um monte de coisa, não entrega 25% do que prometeu, e a gente acaba pegando bastante pauleiro, né? Que a gente pega um monte de coisa que, cara, não tá fluindo, não tá travado. Foi daí que a gente viu esse gap, né? De alguns clientes que, cara, quando a gente assumiu, a gente viu, caramba, como eles estavam... Como tem gente que faz isso, né? Estavam assim, né? Estavam tão... Eu acho que o sucesso está exatamente aí, no alinhamento de expectativas. Vocês deixam todo mundo a par do que vocês de fato podem entregar. E a partir disso, seguem com a caminhada referente ao... Clareza, né? Clareza. Exato. Que Clareza. é um dos nossos pilares também. Uma a das transparência. nossas virtudes, transparência e clareza. Porque, cara, não dá. Se você não consegue criar esse tipo de relação com quem você está conversando, dificilmente perpetua com você. Na primeira vírgula que é encontrada, os caminhos já se divergem e você não consegue ter isso forte com você para sempre, digamos assim, né? É uma relação delicada e manter isso a longo prazo também vem da parte de construção de cultura interna. Isso, acho que isso é o mais difícil, porque, por exemplo, a gente também enfrentou algumas coisas assim, tanto que ano passado, até antes do papo aqui que a Karen comentou que eles fizeram um projeto de reestruturação do Código de Cultura, vai muito nessa linha. Porque a gente sempre foi visto no mercado como uma empresa com excelente atendimento. Aí vocês podem falar se isso é verdade ou não. Sim. Porque é o que a gente tem de feedback. Inclusive, a gente tem muito cliente que fala, a gente gosta de vocês e fica com vocês, porque se eu tô com dor de barriga domingo, eu vou ligar pra você, você vai atender e eu vou ter uma campanha no ar. Então, tipo, isso pra gente faz diferença. Só que todo mundo que tá dentro da empresa tem que ter noção disso. Tem que acreditar que o projeto funciona e que tudo isso tá acontecendo, né? Só que você criar isso
depois de, por exemplo, começamos com 7, chegamos a ser 50, é totalmente diferente. Com 7 você consegue ter uma comunicação face to face com todo mundo junto, bonitinho. Hoje a gente já tem estrutura, liderança que fala com liderado e células, e aí tudo isso já muda um pouco a estrutura do que é, né? Eu acho que aí depois que você monta seu negócio, esse é o próximo dor de barriga que você tem. É. Que o negócio toma uma proporção que vai ficando complicado, assim, né? De você... Tem coisas que você nem parava pra pensar que você... Um código de cultura, cara. Olha que coisa já bem avançada, né? E aí você também não pode simplesmente negar isso e continuar fazendo sem se preocupar com esses pontos, porque... Uma hora a bomba pode estourar. Vai estourar. Vai estourar. Não foi aquilo que te levou até ali, né? Assim, a gente é muito fiel ao que trouxe a gente até aqui. E mesmo que custe mais tempo pra gente, a gente abre mão dessa escala, desse growth tão acelerado para manter nosso nome, para manter nossa consciência limpa, para manter nossa reputação no mercado. Porque a gente vê que as crises, elas passam, né? Mas a reputação, ela fica. É isso que fica. E o como que hoje vocês lidam, acredito que por tudo isso que vocês estão falando, vocês têm esse processo bem claro, mas eu tenho dó de agência, cara, nesse aspecto, porque geralmente os clientes acham que vocês são pastelaria. O que O você cara- acha, Rafa? Vai bater na tua porta. Quase nada. Eu acho que eu vou deixar o Rafa responder. Quase nada. Fala pra gente, cara, como é que, se puder contar alguns casos que vocês já passaram de projetos que talvez vocês tenham pego ou não pego, mas eu vejo muito isso acontecer, porque, só pra introduzir o porquê que eu tô falando, a gente tem a mania no Brasil de não se ver valor em serviço. Uhum. Quando se olha pro serviço, o cara fala, eu vou contratar você só pra fazer esse celular. Só que, na verdade, eu preciso de uma inteligência artificial Sim. que vai dar pirueta, entendeu? Uhum. Então, tipo, conta pra gente aí algumas coisinhas que vocês já passaram lá. Cara, acho que a gente sofre bastante com isso. É um pouco do que o Clésio disse, de trocar essa ideia, de ter clareza, né, do cliente entender. Acontece, cara, quase que exatamente isso do cliente. E assim, a gente sente muito que, como eu falei, né, quando a gente assume às vezes um cliente, a gente vê que teve outra agência que não fez um negócio legal. E pra gente é complicado, porque às vezes a gente tá completamente empenhado em fazer o nosso e entregar bem. Cara, eu prometi essa garrafa com rótulo branco desse tamanho, eu tô empenhado nisso. E às vezes, esses clientes, essas empresas, agências que não fizeram um trabalho bom, elas simplesmente sabem se vender. E aí ela vende 10% disso aqui, como se fosse um negócio maravilhoso, né, pintado de ouro. E aí a gente que realmente faz aquilo, sofre pra entregar aquilo ali, que o cliente não tem percepção de que é realmente valioso, que é aquilo ali que gera resultado. Você fez um negócio incrível, o cliente pega e fala, legal, mas dá pra você fazer 3 vezes desse aí, num tempo menor? Ou senão, assim, você foi pra garrafinha, mas faz também o salgadinho de frango aqui. Tem como você fazer também? É isso. Cara. E é muito complicado, né? Porque não é como uma loja que você, pô, quero comprar essa água, eu compro. O serviço tá tudo meio que ali em aberto, então... E a pessoa, o cliente, ele fica seduzido com tudo que a gente pode entregar e ele quer sempre mais, tá no direito dele. Mas é sempre complicado pra gente filtrar isso, né? Porque as primeiras vezes a gente vai, abaixa a cabeça, sempre faz e tal, mas a gente percebe que a longo prazo você fica escravizado por causa daquilo, né? E seu negócio se desvirtua, né? Seu modelo de negócio não é aquele. Entra no tal sai do do aprender a come. falar não também, né? Sim. Exato. Não, Isso e é o um problema assunto é que- delicado. O problema é que essas outras agências, essas outras empresas, às vezes elas acostumaram o cliente a aceitar muito de poucas doses, ou seja, eu não me aprofundo em nada, eu entrego tudo mais ou menos, mas eu entrego várias coisas. E nada, tipo, realmente profundo. E aí quando a gente entrega uma E coisa às realmente vezes não é o que o profunda, cara que é o que o precisa, cara né? precisa, O o cara fala, quer tá, mais. mas e aquele restante de coisas que eu tinha antes? Que não faziam diferença nenhuma, mas cadê? E aí esse é o ponto de, cara, você... Porque às vezes você fala não, parece, putz, o cara não quer fazer, a empresa não quer fazer, e não é, cara. Não é, a gente tá focando recurso no que realmente importa. É porque aí que tá, o cara não tem conhecimento sobre isso, né? E O venderam cara pra foi ele mal que aquilo é acostumado, valioso. O cara foi mal acostumado com aquilo, mal acostumado no sentido de... Ele, a todo momento, foi treinado de que, ok, eu preciso ter muito de pouco. muitas coisas rasas e nada tão decisivo. Amigo. Tem essa questão, né? Do quanto que a gente trabalha, que a gente vende é intangível, assim. As pessoas não conhecem muito bem, não sabem se é fácil, se é difícil, Como faz? como faz. Então, é muito difícil você mostrar valor. Por isso que eu falei da questão da performance, né? Porque a performance, ela é libertadora, assim. Bateu, não bateu, não bateu.
Mas quando a gente vai para essa gama de prestação de serviço, é um desafio, assim, você conseguir mostrar o valor daquilo, mostrar até onde você pode ir, como você pode ajudar, e que daqui para frente é com o cliente, né? Até por isso a gente tenta não ficar tão preso à prestação de serviço, porque ela é ótima, porque o cara tá com você, né? Então, na nossa empresa, a gente vira o mês, a gente já tem uma gama ali de clientes que a gente já tá certo, que a gente vai continuar prestando serviço, mas ela traz esse empecilho, né? Essa dependência que você tem e falar não, assim, falar que você não consegue atender, pode ser muito prejudicial para o seu negócio, né? Mesmo que aquilo não tivesse no seu escopo. Não, e é muito complicado porque aí, por exemplo, você fala não. Às vezes ele nem precisa daquilo, mas ele acha que precisa porque ele estava numa reunião, numa janta com um amigo dele, o amigo dele falou que a empresa usa, ele tem que usar também. Ele vai chegar para você e falar, preciso disso. E não tem nada a ver com o business do cara. Aí você vai tentar convencer ele, não vai ficar convencido, vai bater em outra agência que vai falar que entrega. E aí, às vezes, cara, de novo, não vai fazer diferença, ou a agência vai pegar e entregar um trabalho meia boca, aí tudo que vocês construíram, mó legal, que tudo o resto tá funcionando super bem, eles vão passar a entregar meia boca. Aí dali meses o cara bate na tua porta de novo e fala, ô Clésio, ô Rafa, cara, veja bem, eu tô precisando de vocês de novo. E aí vocês, ô amigo, vem cá, vamos conversar. É foda, né? Acontece, assim, até porque a gente geralmente costuma ir bem profundo nos clientes, né, e eles não percebem isso até... A gente não tem muito turnover, mas os que por algum motivo saem, geralmente rola esse movimento, sabe? Tô falando. Porque... Mano. Aí, imagino com vocês também, né, o cliente tá ali, pô, mas cadê a incrementalidade e tal, e pausa, e Volta em um mês. aí 2. volta. Total. Isso acontece com bastante frequência, cara. Bastante frequência. É interessante, mas eles sempre falam, a gente vai fazer um teste diferente aqui. A gente já sabe quando ele fala que vai fazer teste, possivelmente vai pausar a campanha. Beleza. Aí passa 2 meses, no máximo 3 meses, o cara, a gente queria ver pra voltar com vocês e tal, que a gente percebeu aqui que teve uma queda, não sei o quê. E a gente enfrenta uma outra situação também, que eu acredito que vai muito nesse assunto que a gente tá falando, que é vocês não estão trazendo resultado. Aí legal. O que você tá fazendo de estratégia? Não, só tô investindo em vocês. Pô. Fala, mas você tá fazendo topo de funil, cara? Não, que topo de funil? Preciso de conversão. Aí eu falo, brother, Cara, você... vem cá, vamos conversar. A gente enfrenta muito disso, cara. Não, eu diria que esse é o próximo problema da lista, né? É. Que é assim, a gente tem muito... É muito ruim quando a gente assume as rédeas do negócio da pessoa, né? A gente Isso. somos parceiros estratégicos, você pode contar com a gente, mas tem coisas que estão muito além da gente, sabe? A gente tem alguns casos, né, de clientes que, assim, tinham uma expectativa muito além do que aquilo que a gente poderia oferecer em termos de assessoria de marketing, estratégia de performance, e o negócio ficou na nossa mão, e é impossível, assim, a gente começou a estabelecer um perfil do negócio que dá certo, porque nessa jornada, né, por mais que a gente procure fazer um bom trabalho, alguns vão rolar mais do que outros, e a gente mapeou essas características dos empreendedores que deram certo, né, que cresceram mais, e a gente percebeu que são aqueles, sabe aqueles chato do negócio, aquele que tá ali o tempo todo, que às vezes até manda mensagem demais, dia de noite, mas é esse que dá certo, porque aquele que a pessoa deixa muito em aberto... É porque ele tá interessado, né? Justamente o tal da mão do dono lá que faz o negócio virar, né? Exato, a gente percebe que isso, assim, é fundamental. Teve negócios ali que a participação, o empenho do dono foi determinante ali para o sucesso. Ou para o insucesso também. É porque às vezes o cara também é o próprio gargalo do negócio dele, ele não sabe, né? Acontece. A gente já teve casos de clientes que cresceram demais, não souberam lidar com isso. Já tivemos clientes que... Cara, todo tipo de caso. É muito louco fazer o que a gente faz, porque é como se a gente tivesse inserido, de certa forma, em cada um dos mais de 500 clientes que a gente tem. Então, a gente empreende de tudo um pouco, assim, né? De todas as verticais, todos os tamanhos de empresa. De tudo. Não, e o conhecimento que vocês adquirem, né? Porque querendo ou não, como você falou, a empresa de caldeira lá, o quão específico é isso, e pra você fazer uma estratégia legal pro cara, você tem que saber do negócio do cara. Então, tipo, é um tipo de conhecimento que vocês acabam agregando pra vida de vocês que vale a pena, né? Total, assim, eu sempre gostei de garimpar conhecimento, sabe? Assim, de aprender de coisas, assim, esdrúxulas, muitas vezes, coisas que ninguém dá tanta importância. Específicos, né? Meus gostos são peculiares. São peculiares, não, meus gostos são extremamente peculiares. E eu gosto disso do que eu faço, porque ele permite, né? Que eu amplie muito meus conhecimentos. E eu gosto de negócios, eu gosto de produtos. Quando eu vou comprar um relógio, cara, eu pesquiso cada modelo e sei, tipo...
Então eu gosto de me aprofundar nisso e eu gosto disso no meu trabalho, de que ele permite que eu faça isso. E quando vocês enxergam plataformas hoje que te entregam coisas, por exemplo, na estratégia de vocês têm parceria com a Blue, com várias outras estratégias, outras plataformas, empresas, serviços que vão te agregar à estratégia de vocês. Olhando nessa ótica, vocês sentem que falta alguma coisa no mercado? Ou que vocês pensam, por exemplo, como vocês hoje investiram num polo de tecnologia em Varginha, que de repente até vocês poderiam suprir que talvez, ou desenvolver com o tempo que hoje o mercado falta? Você diz de empresas, cobrir alguns gaps? Isso, exato. Por exemplo, eu já conversei com amigos que me disseram que gostariam de talvez uma concorrência para Analytics, por exemplo. Ah, sim. O que vocês veem que tem de tecnologia hoje, que vocês usam de plataformas, tipo, a Blue entrega um serviço de retargeting para vocês hoje, talvez uma outra empresa ajude vocês com plataformas para branding, que pode ser self-service ou full service, mas de repente vocês notam que falta algo que possa integrar isso, ou alguma outra tecnologia que possa surgir melhor do que o que é feito hoje, por exemplo. Não, eu acho que tem muitos gaps, né? Principalmente das tecnologias novas, né? Então, agora se fala muito em AI, em metaverso e tal. Acho que isso a gente ainda não tem nem com o que contar, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um excesso de soluções, né? De todo mundo se propondo a fazer, você percebe que poucos, de fato, você pode contar, né? E acho que foi isso que foi interessante com a Blue, porque até quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, caramba, brasileiros fazendo retarget, né? Assim, era um negócio que até então eu só via empresa gringa fazendo. E eu achei legal por isso, porque trouxe um negócio para próximo, né? Assim, um atendimento próximo, você vê os caras, você vai lá, você conversa. Então, isso que eu achei um puta de diferencial. E ainda hoje a gente tem uma série de segmentos, esse gap. Eu acho que principalmente na prestação de serviço, assim. A proximidade, né? A proximidade e tudo mais. Esse ponto de performance, a gente achava que o nível era mas a gente depois viu que não. Assim, as empresas, elas, na grande parte, não estão tão bem assessoradas quanto a gente pensava. Até porque geralmente se tem ali meio que um standard, né, de estratégias. Tipo, vou ligar Google, vou ligar Facebook, vou trabalhar determinada audiência porque é a sua persona, o seu público-alvo, vou colocar um remarketing no meio, um retargeting no final. Então a gente já tem algumas fórmulas de sucesso. Mas muitas vezes... Como? Um escopo. Um escopo, exato. A gente já tem ali o escopo que muitas vezes a gente segue, mas... Por exemplo, no nível de serviço que vocês prestam, que vocês entendem o negócio dos clientes de vocês, as necessidades, vocês têm que dar uma mergulhada muito mais, né? Pra entregar realmente um negócio diferente pro cara, né? Isso faz a diferença também, né? Porque, como você falou, às vezes, por a gente ir mais além, não pegar só o modelo básico, o modelo mais... Exato. A gente precisa ter esse contato próximo pra refinar. E a gente nota bastante essa diferença, né? Quando, cara, é um parceiro que não tem essa proximidade, que às vezes você vai, trocar uma ideia. Você precisa ter esse alinhamento e... manda um e-mail aí, sei lá, vai pro time de não sei o quê. Cara, isso faz muita diferença. Na prática faz diferença. E deixa eu fazer uma outra pergunta polêmica. Essa é chata, porque tá ferrando todo mundo. GA4. Cara, a gente se dá super bem com o GA4. Mentira! Se dá super bem. Pedrão, corte master. Me dou bem com o GA4. É a primeira pessoa que fala isso, cara. Cara, inclusive, não, assim, dentro do possível, né? Ele é assim, não é aquele melhor amigo que você vai levar pro churrasco, assim... Mas a gente viu que era inevitável há, 2 anos, sabe? Então, enquanto tava todo mundo negando, a gente tava se especializando nisso. E hoje a gente lida super bem com ele, principalmente o nosso time de tecnologia lá, o Henrique é super expert nisso. Hoje a gente já consegue, inclusive empresas que estão precisando de uma força aí com GA4. Galera, Pedrão, corta pro Clésio agora, por favor, fale isso, porque tem muita gente precisando sim, cara. Cara, tá uma coisa de louco, assim, tá todo mundo precisando migrar, né? A gente tá aí... 2, 3 meses aí da é julho, né? Julho, 20 de julho. Então, e nossos clientes já estão muito tranquilos, assim, todos os relatórios deles estão em GA4. Um negócio legal foi que com o GA4, todos eles já estão vendo baseado em dados, né? Então, finalmente acaba aquela discussão interminável de modelo de distribuição, que ninguém aceitava outra coisa que fosse o Last Click. Todo mundo achava o Last Click horroroso, mas ninguém tinha uma alternativa melhor. E com o GA4 a gente tem um baseado de dados que a gente está sentindo confiança nele. Assim, ele está bem próximo do Last Click, mas está mais justo. Sim.
Então a gente percebe, não é que antigamente a gente tinha, tipo, cadeia de Markov, tinha alguns modelos de atribuições diferentões, só que, tipo, você somava todos eles, digamos, você vendeu 1.000, o modelo dava, tipo, 10.000. Fala, mas não tem esse dinheiro, não entrou 10 mil reais aqui. Exatamente. Não tem como você ter. E o baseado em dados do GA4 eu acho que tem funcionado por causa disso, porque ele bate com o last click, só que ele pondera um pouco mais, né? Então, a gente perde coisas, claro, né? Eu mesmo ainda prefiro usar o universal. Mas, de forma geral, a gente tá lidando bem com isso, sabe? Até por conta das tags, a gente tá usando essa tag no Google e no Facebook a partir do GA4, integrando, então não tem disparidade de dado. Porque esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado com a maior parte dos nossos clientes, assim, de tudo quanto é tipo, vertical e etc., que é a configuração correta do GA4 para com tags e GTMs e afins. Esse é o ponto. Se você configurar Cara, certo, que dor de cabeça. se não configurar também. E tem, Não vai, Só. não vai. tem pouca gente especializada em fazer isso, né? Geralmente é muito caro. Eu lembro quando eu orcei, assim, quando eu era cliente, cara, assim, era absurdo, era uma fortuna. E você precisa fazer, né? Como é que você não vai fazer? Total. Até porque se você depende do GA universal, daqui 3 meses, E já tchau, tá aí, GA né? Então, universal, não tem escolha. Exato. E o problema que ele resolve, né, em relação ao server-side, né, ou seja, você conseguir voltar a coletar dados que, por conta dessas restrições de privacidade, a gente não conseguia mais, você voltar a ter isso é performance na veia. A gente, com uma boa configuração de GA4, de GTM server-side, a gente consegue colocar todas as mídias com o máximo de captura de dados ali, né, o match entre catálogo, eventos ali, e isso gera muita performance. Então, por isso que a gente tem um certo carinho, porque no fundo é o coração da nossa estratégia de performance, tá ali, entendeu? Tá nesse tagueamento certinho, tá numa sincronização com o catálogo, tá numa padronização dos eventos, não ter tipo Facebook falando que é isso, Google, é tudo a mesma coisa, tá tudo vindo de uma mesma base. Cara, se vocês venderem curso de GA4, vocês já aumentam a receita da agência de vocês em 30 vezes, porque eu até brinco isso, a gente tava falando outro dia, eu falei, cara, o gênio que conseguir se especializar em GA4 e vender curso Agora, na Hotmart, esse cara vai ficar milionário, porque ninguém sabe mexer nesse negócio, cara. Ninguém. Só tô sofrendo bastante. Nesse sentido, assim, o Google, acho que ele não fez uma boa transição, sabe? Eles não prestaram nenhum suporte, assim, eu já tive diversas conversas com eles, que eles lavaram as mãos para coisas, assim... e aí, mas como é que a gente faz? É assim mesmo agora Mas é o problema de quando você depende de De um monopólio. De um monopólio. Seria muito interessante A gente tem alternativas, né, ao GA, mas nenhuma que pegou de fato. Então, é uma dor que acho que o mercado inteiro tem. Para aplicativo, acho que é tão ruim quanto, né? Para questão de MMP e tal, também é muito difícil. Aí, ó. além disso, das novas tendências como GA4, que a gente já está um pouquinho apertado, vocês têm acompanhado outras tendências do marketing digital que venham a impactar no negócio como um todo? Tenho. Acho que aí a gente vai citar AI, né? Com todos os cuidados para não entrar nos mesmos chavões de sempre. Mas acho que tem sido a grande revolução, né, da vez. A gente tá olhando muito para isso, né? A gente não sabe ainda totalmente o que a gente quer com isso, mas a gente já está desenvolvendo coisas muito legais. A gente já tem um produto que a gente integrou o GPT-4 no WhatsApp. Então eu converso com ele o dia inteiro aqui no meu WhatsApp, sabe? Eu não preciso acessar, nem... me ajuda a fazer uma série de coisas e... Cara, assim, ontem eu fiz um texto de um case, né, que a gente teve com um cliente nosso. Eu passei uma prompt, assim, ele me devolveu um texto perfeito, assim, ele criou aspas, inventou uma pessoa ali para falar, que depois, claro, você tem que direcionar, mas fez um trabalho incrível, assim. Então, eu acho que é inevitável a gente... Profissão de copy morrendo. Exatamente, isso Várias que eu falo, o impacto profissões, disso, né? né? Tanto que não sei se vocês viram, mas ontem teve um manifesto, né, que o Elon Musk O Elon assinou, Musk e mais o alguns Tim outros tipos de Cook, tech, exato. falando para parar por 6 meses, porque tem a questão do desemprego em massa, mas tem principalmente os limites disso, né? Aí é outro podcast a gente abrir esse assunto. Sim. Mas é uma parada que a gente tá vivendo, assim, cara, um momento muito louco. Penso, de certa forma, mas eu acho que é Precisa um aprender. passo muito além, mas eu acho que ainda precisa aprender um pouquinho mais para se ter uma segurança em lidar com isso. É que é tão legal que ninguém quer esperar, Exato, né? a gente só quer fazer. Isso que eu ia falar. Acho que nesse... Então- Pode falar, perdão. Não, você vai tão bacana ter isso que, tipo, vai esperar 6 meses. Pra não Só que é avançar. perigoso, né? Exatamente, é aí que tá o perigo. Eu acho que nessa ansiedade de querer de fato usar aquilo, porque já viu a funcionalidade, já viu que aquilo é muito útil E e quer já viu descobrir que mais pode também, exatamente. cara, quer ver o limite. Mas eu acho que nesse ponto, acabou o copyright, a gente até brinca que
talvez não acabe, talvez o robô não faça com que as pessoas, essas funções acabem, mas sejam trocadas por funções que sabem lidar com o robô. Então, copywriter, cara, se ele souber usar, o tempo que ele levaria para escrever um texto, ele escreve 15 textos, 20 textos, e de qualidade, porque ele tem esse... Porque no fim das contas é igual, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa evolução no mercado, então tem a experiência, sabe o que funciona, o que não funciona. Copywriter é a mesma coisa, ele tem o texto às vezes não vai vir com uma baita emoção e tal, então ele precisa dar esse direcionamento para sair um texto legal. E eu vejo, é que eu sempre penso no aspecto humano psicológico. Tipo, a nossa cabeça ela é feita para poupar energia. Então eu imagino, se a gente é feito para poupar energia, teoricamente a gente quer ter menos esforço. E aí inventam um negócio que possivelmente faça você ter menos esforço. Aí isso dá origem a uma infinidade de memes. A preguiça gera muita evolução. Não, e já tem meme do chat GPT, tipo, engenheiros formados em 2040, aí tava tipo o prédio caindo, tá ligado? Porque tipo, o cara não vai saber resolver, porque todo o cálculo da faculdade ele vai jogar no chat GPT. Esse é o ponto, na previsão de vocês que lidam com tecnologia, cara... Beleza, pode pegar o chat lá que vai fazer um bot pra fazer retarget. Mas, cara, se não tiver essa expertise, se não tiver essa evolução, não adianta, cara. Pegaram não sustenta o resultado. O GPT e pediram pra passar na prova do Google de desenvolvedor de infra sênior. E o salário de, sei lá, $14 mil, né? Era um salário grotesco. Muito alto. E o bot passou, cara. Porque é muito pegaram um negócio... ferrado lá, técnico, colocaram pro robô, o robô passou a prova. Antes de vir pra cá, eu vi um caso que o cachorro tava morrendo, passou por diversos veterinários, nenhum sabia falar que tinha, o GPT falou, cara. Ele falou que tinha, aí ele foi num terceiro médico, tratou aquilo e finalmente achou, sabe? Até era de saúde, olha como... Muito louco. E isso é uma coisa, assim, por mais que a gente esteja falando, tudo que a gente tá falando é inevitável. Vai adiar 6 meses, que seja, se... eventualmente atendem o Elon Musk, mas... Eu acho que nem isso chega a concretizar, né? A empresa tá pujante, ele tá louca pra ver. E a gente tem que, cara, infelizmente, o trocar a roda com o carro andando, né? Se adaptar e entender. Assim como, cara, em 2015, né, quando começou a questão de smart bidding da vida, a galera também pensava que o mídia não ia ter mais mídia, né? Antigamente... Talvez para as pessoas aí que são mais novas, estão trabalhando com isso, a Rafa também nem pegou isso, cara. Empresas grandes mesmo, tinham times assim, parecendo call center. Só pra galera fazer bid palavra por palavra, anúncio tal. E deal com empresas como a gente. Exato, assim, estudo era muito longínquo naquela época, sabe? Parecia bolsa de era valores. Era todo 1 para 1, né? Hoje você tem Edge Exchange que centraliza tudo, você tem SEO que facilita as coisas. Antigamente era 1 para 1, cara. E isso não acabou com a profissão, né? Assim, claro, pode ser que tenha retirado postos de trabalho, né? Mas criaram-se outros. É sempre aquela discussão, né? Que a gente tem cada tecnologia que vem, que obsoleta a próxima, ela gera esse desconforto, né? Mas, cara, a gente não tem... Vai fazer o quê, né? A gente vai renegar o progresso? Ou se adapta ou morre. É o que... toda evolução prega. Vocês viram aquele dos professores de matemática protestando contra a calculadora quando ela foi inventada? Sim, é o que eu tô falando. As pessoas falando que os livros iam tornar as pessoas mais burras, né? Já teve tudo isso, porque elas não iam ter mais que decorar o conhecimento. Não adianta você negar, né? Tipo, tem que... ou você se adapta ou você morre. Você se torna obsoleto, né? E aí acabou pra você, cara. Não tem jeito, né? É isso, cara. Acho que a chave tá nessa maleabilidade, né? A gente tá vivendo um tempo muito acelerado, assim. Que se a gente não tem muita adaptação, né? A gente não se adapta bem, a gente fica de fora do ciclo. E o interessante é a gente parar pra olhar a nossa geração, né? Porque a nossa geração tá vivendo tudo isso, né, cara? Tipo, a gente pegou desde quando computador não era nada, era uma tela preta com as bolinhas, até você ter, tipo, um processamento maior do que o satélite que foi pra Lua no teu celular. É bizarro, né? Eu fui ter meu primeiro computador com 14 anos. Caraca. Foi tarde e tal, né? Mas é, tipo, metade da minha vida. Tô com 29 agora, então, tipo assim, de metade pra cá, hoje tudo meu é no digital, né? Assim, eu compro no digital, me relaciono no digital. Minha empresa é digital, não tem clientes só pelo digital. Então, olha como nossa vida inteira, né? Minha profissão não existia, cara, né? Não vou nem dizer nessa época, eu vou dizer, tipo, quando eu fazia a faculdade. Tipo isso. E há um tempo atrás a gente tinha que salvar, não sei se você lembra, a gente tinha que salvar o número da pessoa e colocar a operadora, porque
Não Putz, dava pra tem fazer crédito pra tal operador Exato. específico, não sei o quê. E, cara, hoje em dia ninguém nem fala mais disso. Cara, ligação acho que ninguém nem usa mais ligação direito. No WhatsApp, tudo direto. Cara, não dá, não adianta você. Aí eu já faço uma curiosidade minha. As pessoas não fazem ligação direito e quando ligam, ligam do WhatsApp. O celular está ali para ligar. Exato. Você mas, paga a cara, tua operadora para ligar. Então, mas esse é o ponto, né? Que você tinha falado da evolução pela preguiça, né? Às vezes dá mais trabalho pro cara fechar o WhatsApp, abrir o telefone, sendo que no WhatsApp já tem um botão que ele aperta e Tem a liga. cara da que ele tá pessoa, no WhatsApp? o UX aí, ó. Entendeu? Então é muito mais prático. Eu acho que todas essas comodidades, cara, assim, elas vão levar a gente a um futuro que a gente vai ser, tipo assim, uns pets, sabe? Assim, a gente só vai se dedicar a coisas light e não vão ter mais empregos. não Aí, vão ter aí mais passando a mão na obrigações. nossa cabeça, tá ligado? Vai ter um Aí ela vai se robôzinho, vingar de É. tudo que a gente fez de piada com o A gente chat vai GPT, ser tá vendo? cachorro de AI, meu Deus. Porque é só você observar tanto de fricção que a gente tinha, esse tipo de coisa, que, cara, às vezes eu me pego lembrando dessas coisas. Nossa, mas antigamente a gente tinha que fazer tal coisa, hoje não tem mais, né? Tipo, imagina daqui a 5, 10 anos. Pegando um pouquinho nesse ponto de 5, 10 anos, como você enxerga ou o mundo do marketing digital, ou até mesmo a Soul Rei, nessa evolução constante que a gente precisa ter. Cara, a gente vai estar na Nasdaq. Aí sim, hein? Eu adoro essas startups que, cara, não sei se é só discurso para vender, para trazer investidor, mas empresa que fala, elas extremamente nichadas e falam, não, em 5 anos a gente vai abrir capital na Nasdaq. A gente, cara, espero estar com a Sorrei, espero ter amadurecido muitas coisas que a gente fez aqui, né? Que continue com os clientes de hoje e que a gente consiga trazer mais. E que a gente consiga democratizar um pouco mais, né? Assim, a gente vê que tem alguns players que hoje podem ir para esse meio do digital com muito mais recursos do que outros. E a gente não vê porquê dessa barreira, sabe? A gente acha que pode... A gente quer ser o evento que vai popularizar isso, sabe? Assim como, sei lá... a gente tem, por exemplo, a Contabilizei. Ela popularizou a contabilidade. O Uber popularizou o transporte de carro. A gente quer popularizar o marketing também. Bacana. É um posicionamento interessante. Sim. E diferente, inclusive. Justamente. Porque geralmente a galera puxa a sardinha pra si mesmo e assim, eu quero que eu vá fazer o trabalho de boutique e que ninguém mais Faz. pegue isso junto, sabe? É uma mentalidade interessante, cara, diferente. É porque a gente acha que isso é possível, sabe? Assim, é desafiador porque é uma prestação de serviço, é algo muito sob medida, mas a gente acredita muito nessas revoluções tecnológicas para possibilitar isso, né? Então a gente tem criado um fluxo que visa essa escala, essa escalabilidade, né? Para não ser mais a gestão de tráfego, de estratégia digital, não ser um negócio tão tailor-made assim. Poder ser já automatizado, contar com robôs, com AIs, com integrações. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, um exemplo de automação. A gente tem um funcionário que é uma AI, que todos os dias ele coleta os dados dos reportes, elabora uma mensagem de WhatsApp e envia. Ele tem até agora os nossos clientes que assistem vão saber, né? Que não é, a gente nunca explicou o que era. Ele manda lá, né? O nome Regis, coordenador de BI e tal. É uma AI, ou seja, é uma forma que a gente teve de Se adaptar. se adaptar, de popularizar ali o reporte de dados, né? Que a galera E super pra gosta. vocês é muito mais fácil do que Otimizou você ter demais. uma pessoa que vai fazer isso passível de erro. Sim. Que erro, pô, imagina você mandar um reporte pro teu cliente com valor errado. Não, ele faz isso para 400 clientes. Então, Quantos Regis eu precisaria você ter? não ia precisar ter, E exatamente. quanto tempo você ia gastar pra ter que mandar todos esses reportes, principalmente. Exato, então por isso que a gente acredita nessa escalabilidade, sabe? Se esse problema de conseguir resolver, cara, qual que é o próximo? É subir uma estratégia, instalação de tags, enfim, assim, a gente E você tá... consegue montar conhecimento por nicho, aí você já deixa, por exemplo, pré-estratégias montadas e a AI simplesmente pega isso, vou ativar um cliente do nicho tal, ela já tem isso e monta a estratégia, coloca pra rodar e vai embora. O Rafa mesmo estava montando um projeto lá com o GPT que era uma prompt de Excel que você colocava algumas informações do cliente, site, nome, keywords, e ele já devolvia uma campanha, né? Com ads, com palavras-chave, com tudo mais, né? Sim. Até criativa a Muito AI tá fácil. fazendo já também. Cara, Midjourney tem N ferramentas aí que... E o curioso é isso, você consegue integrar o ChatGPT de certo modo com esse. Então, o ChatGPT você coloca lá, faça brifa pra mim um criativo pra eu rodar sobre, sei lá, camisas pretas. Beleza, ele vai lá, vai te fazer... o GPT vai te devolver um texto,
Utilize uma imagem de alta qualidade, alta resolução, com um jovem na frente de um telão. Ele te dá o briefing, você pega esse briefing, coloca no Midjourney. No Midjourney você também dá um prompt, ele te devolve a imagem. E aí o GPT já te deu o texto de legenda, então você usa os dois e beleza. Só que, de novo, né, ainda tem que ter aquela expertise, ainda tá na fase de você ter esse discernimento, conseguir dar um direcionamento legal pra ser alguma coisa que performe. Facilita o trabalho, já mostra que logo menos isso aí vai ser automatizado. Pra quem sabe o que fazer, agiliza muito. Pra quem não sabe, às vezes vai ter gera uma expectativa e fala, nossa, tem um criativo incrível, vai funcionar. E nem sempre funciona. Mas eu acho que só de estar buscando essa otimização... É isso que eu tô falando. já só de usar isso e ter essa, cara, mas ter essa essa possibilidade de usabilidade já é outra coisa, cara. Sim, é incrível. Total. E aí você só pega isso, adapta pra identidade visual do seu cliente e já era. Facilitou o teu 3 dias de trampo e o cliente devendo briefing pra você tendo que fazer criativo, simplesmente você já chega pro cara e fala, ó, tá pronto aqui. E às vezes principalmente pra criação tem muito isso, né, de volta o briefing, aí troca o briefing, aí, cara, um dia antes o cara fala, não, putz, legal, mas tenta fazer de outro jeito, tá bom, beleza. E aí aqui um disclaimer pros diretores de arte, não nos odeiem, nada a ver, isso aqui, vocês são muito necessários, a criatividade de vocês realmente é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Vocês vão precisar possivelmente se ferramenta. adaptar ou utilizar uma ferramenta nova aí no dia a dia de vocês. Exato. Mas porque senão os caras caem matando em cima da gente, né? Não, claro. Tem do lado deles também. Total. Total. E criatividade, tipo, é que isso também é meio que uma barreira da tecnologia, né? A gente que pensa não consegue imaginar a criatividade dentro de uma tecnologia que foi criada por nós. Pelo menos eu tenho um pouco dessa barreira de, tipo, como que ele vai criar alguma coisa? Humanizar aquilo, né? Exato. Porque criatividade é algo da humanidade, é meio que uma coisa que cada pessoa tem a sua, inclusive totalmente diferente, por isso que a gente tem coisas totalmente diferentes criadas. Como um computador vai fazer isso se teoricamente ele leva em consideração o que ele foi programado para fazer? Que ele leva probabilidades, estatística, por exemplo, a própria tecnologia GPT, ela é de qual que é a palavra mais provável, né? Em resumo seria tipo assim, vou responder essa prompt com as palavras, é como se fosse um autocorretor extremamente sofisticado. Ele não tem um fator de fato criativo, né? Mas ao mesmo tempo tem, porque ele tá criando. Ele aprende com ele mesmo, né? Se ele fez uma coisa que é errada, a próxima resposta de uma mesma situação vai ser outra. É tentativa e erro, e ele vai construindo base de dados. É uma criança. A criança faz a mesma coisa, você para pensar. Esse é o problema, hoje é uma criança. Imagina, 10 exatamente. Anos, como é que vai ser esse idoso? E é curioso isso, né? O ChatGPT te permite aprender coisas. Eu acho incrível esse prompt de, tipo, explique física quântica para uma criança de 10 anos. E ele explica, cara. E ele explica e você consegue minimamente, né? Claro que ele vai fugir aí de um monte de coisas mais profundas, mas ele consegue resumir ali para uma criança, velho. É bizarro. Esse é o futuro, acho que, de todos os mercados. Então não vai ter jeito, cara. Não vai. E aí? A Blue já pensa em alguma coisa que nesse caminho? Sim, até uma das questões que eu ia trazer pra gente conversar, porque a gente tá fazendo um rebranding agora. Então, a gente vai ser BMS, que é Blue Media Services. Até então nós éramos Blue, ponto. Então, a gente vai ser algo além. E o que a gente vai trazer com a BMS é justamente tecnologia. Então, quando eu busco saber das dores de vocês, pra gente é estratégico saber o que vocês precisam, porque a gente vai sair de um serviço e o que é legal? Vocês são familiarizados com o conceito da AWS, por exemplo. Sim. Cara, você fez um sistema, você vai precisar hospedar esse sistema, você vai precisar ter o caminho para esse sistema, você vai precisar de um banco de dados para esse sistema, e a AWS simplesmente oferece toda essa parte de infraestrutura. Com a BMS, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, o conceito é AWS para mídia. Então, tudo que alguém precisar criar numa vertente de marketing digital e mídia, a gente tem toda a infraestrutura para a pessoa usar. Então, vai funcionar como um bloco de Lego. Por exemplo, a Blue vai morrer? Negativo. Se a gente for olhar num panorama do mercado, a Blue é um cliente da BMS. Porque para fazer o retargeting, eu preciso de uma DMP, com uma DSP, com um bidder, com um ad server, entendeu? Então, eu tenho aqui toda essa gama e eu tenho um serviço. Só que, por exemplo, às vezes vocês precisam só de um ad server porque vocês querem medir o quão os criativos de vocês estão sendo efetivos em todas as campanhas que vocês rodam. Legal, eu tenho só o ad server para te entregar. Ah, mas eu quero que o ad server seja integrado, sei lá, com outra plataforma que eu uso. É API first, então você integra com o que você quiser. A camada de dados daqui com a de lá, você monta o que você quiser. Então,
o nosso futuro vai ser vir com um pacote de tecnologia para o mercado baseado nesse conceito da AWS. Então a gente sai de um provedor de serviço para ser um provedor de infraestrutura e serviço. E aí a gente vai ter outras coisas que hoje, para nós, eu não consigo abraçar. Então, por exemplo, tem muito cliente nosso que fala, poxa, eu quero fazer branding com vocês porque eu gosto do retarget, eu gosto do atendimento, eu gosto de tudo. Hoje eu não tenho para oferecer, com a BMS eu tenho. Só que é diferente porque eu tenho a infraestrutura pronta e eu dou para você operar. E aí vem com um pacote de treinamento, com um pacote de suporte, etc. Mas a gente consegue ter tecnologia, infraestrutura e serviço. Então agora eu consigo abraçar qualquer um. Então se o Vitinho quiser sair da Blue e abrir a própria empresa dele, e não faça isso, por favor, mentira, faça. Se o Vitinho quiser sair Você da não é a Blue... primeira pessoa a falar isso, tá? O Celso também veio com esse papo. É mesmo? Não sabia. Mas a gente incentiva, fica a dica. Realmente incentivamos. Se você conseguir construir uma coisa muito mais legal, que você faça, porque isso ajuda o mercado a melhorar. Mas a gente vai vir, por exemplo, se ele quiser sair da Blue e montar alguma coisa dele, se ele tem o conhecimento para juntar essas tecnologias e montar um serviço hoje que é diferente do que já tem, a gente vai ter para oferecer. Então, dentro dessa gama de coisas, a gente vai ter integração com tudo, futuramente, inclusive com AI e etc., porque vai fazer parte da nossa dia a dia, não tem como fugir disso. Mas falei pra caramba, mas é pra dar uma introdução do que a gente vai virar também. Cara, mas que legal, assim, dá orgulho de ver que vocês estão indo nesse caminho, assim, eu acho que é o desejo de todo prestador de serviço de transcender para um ecossistema, né? Exatamente. Que você consiga atender a todos, que você consiga montar estruturas ali. E as empresas que, de fato, revolucionaram a vida das pessoas, elas são ecossistemas, né? Você descrevendo ali, eu lembrei muito da Amazon, né? O que eles fizeram lá e tal. Então, eu acho que tá no nosso roadmap também, né? Como a gente cria um ecossistema com esse pilar nosso do marketing, da performance. Assim como vocês, por exemplo, querem digitalizar, querem trazer esse ecossistema de tecnologia, de infraestrutura. Muito legal. Porque hoje a gente também escuta muitas dores das pessoas justamente falando para nós, poxa, eu uso várias coisas, mas todas essas coisas que eu uso, muitas vezes é difícil de integrar, eu não acho tudo num lugar só, e a gente vai vir com tudo num lugar só. Então, eu quero gerenciamento de catálogo de produto, eu tenho. Eu quero motor de recomendação para rodar retarget, eu tenho. Eu preciso de um bidder para fazer lance em campanhas, eu tenho. Eu preciso de uma DSP já plugada com a Edge Exchange, porque eu não tenho dinheiro para abrir uma conta no Google, que é caro pra caramba. Eu tenho. Eu preciso de uma DMP para ter inteligência de negócio no meu banco de dados, eu tenho. Então, eu tenho tudo isso para oferecer pro cara. Mas ao mesmo passo que o cara pode ter tudo fechado comigo, ele pode falar, eu quero só DMP porque eu vou continuar usando o resto do que eu já tenho. Beleza, tá aqui. Então eu deixo de ser só um provedor de serviço com uma coisa fechada, que eu nicho mais o meu negócio, para literalmente abraçar todo mundo. E aí a gente potencializa, e até foi uma pergunta engraçada que já fizeram para nós. Por exemplo, você... e se a Critel deseja pegar a BMS para fazer branding? Cara... eu tô ganhando do mesmo jeito. Pra mim tá ótimo, porque eles estão usando a minha infraestrutura para fazer o serviço deles. Eu acho que não tem atestado maior de sucesso do que esse, na Exato. verdade. Né? Esse é o ponto. Por exemplo, quando os concorrentes da Amazon estão lá hospedando no AWS, só mostra isso, né? Que você foi muito além. Você conseguiu uma qualidade extrema, um custo mais baixo, tanto que seu concorrente depende de você. É isso que a gente quer fazer. Sair do panorama de nicho serviço para conseguir abraçar todo mundo. Com a mesma excelência que a gente tem. Isso não vai mudar, né, cara? Aí você me quebra. Com todo esse jogo de cintura e podcasts e atendimento bacana. Aí acho que essa é a fórmula do sucesso. Justamente. E a gente... isso é engraçado de falar, cara, porque é cultural também. Porque a gente tem a Blue na Europa. E na Europa os clientes falam com a gente 2 vezes por mês. Não, mas isso total, cara. Juro pra você, cara. Isso no Brasil a gente gosta, né, do contato, de estar falando, da necessidade, foi aquilo que da proximidade, né? Um almocinho. Isso faz diferença, cara. Aqui pro nosso mercado ele é diferente. Agora, realmente, assim, o europeu principalmente, o alemão, nossa, cara, frio. Ele até acha que ele vai pensar que você tá, sei lá, querendo comprar ele, você chama ele pra almoçar, alguma coisa assim. É bem isso mesmo. E até é engraçado porque a gente fala com o pessoal de lá e às vezes eles falam, mandei mensagem pro cliente no meio do mês e o cliente mandou não encher o saco.
Isso é um fato comprovado, hein? É um fato comprovado. Que a gente, cara, eu só quero falar com você pra falar de budget na virada do mês. No resto, se eu não te procurar, Não me tá preocupa. tudo bem. É. Nesse nível, cara. E aí a gente fica... A gente demorou para acostumar. A gente, quando lançou a operação para a Alemanha, a gente pegou um cliente grande lá, que era um data center bem grande, e a gente sentia isso, sabe? Era curioso, porque o nosso ponto de contato sempre estava de férias, sempre tinha feriados gigantes, ele não tinha essa coisa de ficar falando, mas quando ele queria, tinha que ser eficiente, sabe? Então é um pouco diferente da lógica do mercado brasileiro. Total. E aí, Vitinho? Que curiosidades mais que a gente pode extrair deles? Eu acho que, além da evolução do chat GPT, se tem algo além disso que você pensa em implementar, pelo menos por agora, na Soul Rei. Algo, sei lá, inovador, assim. Tem, a gente, como eu disse, né, a gente quer diversificar nosso leque de produtos, então a gente quer ir mais para tecnologia, ter soluções no modelo de SaaS, né? Então, por exemplo, essa do GPT é uma delas. Hoje a gente, como eu disse, integrou o GPT no WhatsApp, fez uma customização para a navegação ser bem fluida. A gente pensa em transformar isso em um produto, né? Ou seja, você... até já existe algumas coisas assim, mas você poder conversar com ele pelo WhatsApp é muito mais fácil, muito mais prático e paga por uma assinatura. A gente também está lançando um produto de notificações de WhatsApp. Sabe aquelas notificações de pedido, status de pedido? Então, a gente criou um plugin para o e-commerce para isso. Então, com apenas um plugin, você assina o nosso plugin, instala no seu e-commerce, escaneia o seu WhatsApp, ele já vai ter uma régua pronta ali de, por exemplo, carrinho abandonado, status de pedido. Você vai conseguir automatizar isso, que até então eram coisas que só grandes operações tinham, né? Tipo, o Magazine Luiza, você comprava lá, acontecia isso. Netshoes, por exemplo. A também. Netshoes. Então, a gente, é uma solução que a gente pretende democratizar isso que era antes tão restrito, né, para qualquer operação. Vai custar, cara, R$149 por mês isso. Pô, bacana. E eu acredito que já deu um gás referente a, sei lá, o status do pedido daquele cliente. Ou algo do tipo. Exato, não, porque pro consumidor, imagina que legal, né? Você compra num site, às vezes meio despretensioso, site pequeno, pô, aí você faz o pedido, chega a mensagem no seu WhatsApp, você consegue recuperar um carrinho. Então, acho que é bom pra performance do site, é bom pra imagem que ele traz, vai reduzir o número de casos de suporte, né? Porque eu lembro que quando eu olhava mais pra isso, cara, 70% do volume de suporte era status de pedido. Então, você resolve... Caraca. Melhor jornada, né, pra caramba. do É cliente. bizarro. Todo mundo, assim, Nossa, tipo, velho. a maior parte é status de pedido. Que o cara pode... É que tudo bem. O brasileiro é ansioso, né? O brasileiro é ansioso. A gente é ansioso. Comprou, já quer Receber em assistir. até 7 dias. Dá 2 dias, cadê meu pedido? Ou bate 7, você já tá, tipo, desde É. as 7 da manhã às 7 da noite no horário comercial ali, Sentado esperando aquele pedido frente da chegar. porta. Exato. E mesmo quando você vai atrás disso, né? Você acessa o site, aí você pega os dados da conta, tá mó trabalheira. Sim. Você receber isso por WhatsApp, né? Pô, é bem mais É muito legal. mais prático. assim, bem Total. mais E é prático. personalizado, né, É cara? isso. Então Porque- passa muito mais credibilidade. Exato. Esse é o ponto. Porque tudo que é personalizado, a pessoa se sente abraçada. Aí você entrega pro teu cliente algo que pra ele fideliza cliente com ele e o cara vai ficar feliz pra caramba. Não, o de recuperação, você recebe, inclusive, o PDF do boleto, se você tiver selecionado isso, o QR Code do Pix. Assim, quando você Caraca. compra, você recebe o anexo da sua nota fiscal. Pô, cara, realmente é algo bem inovador, pensando nos negócios menores, assim, nos e-commerces, que eu acredito que seja a necessidade até então, mas que vai Populariza, passar né? muita credibilidade e que os pequenos vão se tornar grandes com isso. Tomara, cara, é o que a gente espera, assim. Espera poder impactar positivamente no negócio das pessoas. Total. Eu tenho 2 últimas curiosidades. Uma é uma pergunta e a outra curiosidade. A pergunta é, para vocês definirem a Soul Rei em poucas palavras, como que vocês definiriam o que vocês estão fazendo? Caramba. E- Quer começar isso não, é Rafa? muito- Pega um pouco. Quiz. Cara, acho que somos um agente que democratiza a performance. Diria que é isso, assim. Somos um facilitador do seu negócio, a gente ajuda a vender o seu negócio. Eu acho que eu já vou no outro caminho, que eu acho que é esse lance de compromisso com o resultado, né? Com entregar aquilo ali com excelência, que nem eu tinha falado, né? Então, em vez de entregar 10 garrafas com 10 ml, vou entregar uma garrafa cheia, vou entregar uma
E que o essa que- uma o é que muito faz a mais valiosa diferença, do que que 10, faz a diferença. Às 10. Exato. 90% vazias, né? É isso, atenção a resultados, né? A performance. Excelente. E a minha curiosidade, ela é profunda, ela vem da alma da gente, que é para vocês deixarem um conselho para as pessoas que assistem a gente. Por exemplo, algo que serviu para vocês de experiência, alguma coisa que vocês acreditam que seja algo legal para essas pessoas olharem, fazerem, pensando no nosso mercado, no futuro do nosso mercado, no crescimento dessas pessoas, para vocês transmitirem um pouco por meio de um conselho para elas poderem crescer na vida delas. Cara, esse é aquele tipo de pensamento que às vezes bate umas coisas que você pensa, nossa, acho que eu até vou escrever isso para se algum dia eu precisar. Já grava ali. Mas você sempre esquece, né? Assim, eu lembro que algumas vezes eu já parei para pensar nisso e eu cheguei a coisas muito interessantes. Mas acho que diante de tudo que eu falei aqui, dessa história tortuosa, tipo, contei para vocês uma série de eventos, eu acho que a mensagem que eu passaria seria para as pessoas terem confiança, né, no destino delas. Principalmente no começo da nossa vida, a gente tem que tomar muitas decisões difíceis, né? Eu acho de uma crueldade enorme um jovem de 18, 17 anos ter que escolher uma profissão, algo que teoricamente é para a vida dele. Imagine eu daquela idade pensar que eu ia ter a minha empresa hoje, cara, que eu ia influenciar A no gente tá negócio falando dos aí outros. num mar de 10 anos, hein, cara? Se você Exato. olhar essa vertente de Sim. tempo, é um tempo curto. Não, exato, que eu era um estagiário numa empresa, assim, um pedacinho mínimo até isso. E por muito tempo eu tive essa ansiedade, né? De que eu queria mais e tá pouco. E a coisa do nada meio que se virou, né? Do tipo, será que eu dou conta de tanto? Então, são dois conselhos, na verdade, né? Um para confia no processo, as coisas elas vão se ajustando, você vai ter tempo, assim, nada tá cravado em pedra. Peguem como exemplo aí essas experiências profissionais que eu coloquei, de faculdade, enfim, as coisas vão se encaminhando para o caminho com o passar do tempo. E toma cuidado com o que você quer. Assim, às vezes a gente sai da faculdade, a gente começa a carreira parecendo uns tratorzinhos, assim, a gente quer ganhar o mundo. E é compreensível, né? Que geralmente a gente não tem grana, tem sonhos e tal. Mas aí chega um ponto da vida que isso se vira contra você, sabe? Você criou uma dependência muito grande de tudo isso, você tem uma responsabilidades muito grandes. E ter isso rápido demais pode não ser muito bacana, sabe? Por exemplo, eu ter escolhido fazer um mestrado com 22 anos, hoje eu já olho e falo, cara, foi um erro. Fiz, maravilha e tal, mas algumas coisas têm seu próprio tempo. E você, Faz sentido. e você, Rafa, algum conselho Cara, pra quem acho ouviu um que- não lá atrás Eu e acho que hoje em dia tá onde tá? sintetizando isso, acho que, cara, vai pra cima. Não tenha medo de, puta, que eu falei na barreira, às vezes quando você vai fazer uma mudança, ou você vai dar o próximo passo. Até nesse lance de empresa, né? Às vezes você fica nesse dilema, putz, pra eu ter pra entrar esse cliente aqui, eu preciso ter mais equipe. Só que pra ter mais equipe, precisa entrar esse cliente. Então, cara, dá o próximo passo, vai pra cima. Se você ficar ali pensando, outra pessoa vai fazer, vai pegar o lugar. No fim das contas, no mercado, você percebe que, como eu falei, cara, tem muita gente ruim ocupando ali cadeiras importantes e que se você for atrás, cara, pô, eu quero isso, beleza, vou correr por fora, vou cortar tempo, você consegue. Você consegue, ou pelo menos você tem muito mais chance, obviamente, do que se você ficar lá, putz, mas será? Mas e se não der? E se não sei o quê? Ou se não, putz, fulano falou pra mim que não dá. Cara, deixa o fulano lá, ele cuida da vida dele, cuida da sua, vai atrás que vira. Às vezes não vira de cara, mas vira. Quantas vezes a gente não morre porque alguém não Falou acreditou na falou alguma gente, coisa- né? Exato. Total. O que mais acontece é a gente parece de fato, né, impossível, parece improvável, mas é só de fato fazendo para desmistificar isso. É. Sim. E a ação, ela constrói você, né? Isso é o principal ponto. E se você tem o objetivo, você quer fazer aquilo, você faz. dá um jeito, Não cara. importa, cara. Quando eu sempre pensava, mas tem muita coisa que é muito difícil. Quando você quer, não importa se é difícil, cara. Você faz. Você faz. Quem quer faz, cara. É. Quantos casos de superação que a gente vê por aí, né? E às vezes coisas bem menores a gente fica travado ou não se vê. Eu acho que, cara, tem N situações diferentes, contextos diferentes, tem muita coisa. Não dá pra gente só desprezar, óbvio, mas é isso. Às vezes você vai, às vezes você tá esperando que é uma baita de uma barreira, putz, cara, vai ser difícil, o quê? E quando você vai, você vê que nem tem tanta coisa assim. Você deu conta, você era capaz daquilo, só tava se cortando ali, se nivelando por baixo. E na prática ele se desenrolou, você aprendeu rápido, enfim.
E o quanto isso te engrandece, né? É, e aí você, cara, daqui a pouco você tá olhando quanto pra que você outros aprende desafios. nesse caminho, cara, acho que é uma coisa que eu sou do tipo que conhecimento nunca é demais. Então, tipo, o que você aprende tentando coisas diferentes é muito legal, porque, cara, você se torna uma pessoa mais interessante, né? Exato. A filosofia que eu adoto pra mim é não esperar o momento certo pra executar aquilo. É isso. É exatamente fazer, que é fazendo que você vai tornar aquele momento certo. O momento, entendeu? o momento certo é agora e... Isso pode te convencer a fazer algumas loucuras, né? Mas eu acho que, de Exato, modo geral, é exato. uma Mas faz boa parte, eu acredito. filosofia de vida, assim. Pedrão, corte do Vitinho, hein? Isso aqui vai virar o corte do Vitinho do momento em que ele saiu, fundou a própria empresa e virou um Aí, empreendedor de sucesso, tá? sejamos parceiros. Já pensou? E é com essa... Joga o microfone. Drop the mic, ele bate no microfone. Aquelas pessoas, sabe aquelas Já pessoas que pensou? citam série, tipo, The Office, episódio tal, o dele vai ser Blue Space, episódio tal, minutagem tal. Total, e não, ele planeja, tá ligado? Ele fala, quinta-feira que vem, às 4 e pouco, eu vou estar na mesa do RH. Com a live aberta no PC da Mari, tá ligado? Isso, Mas mas é disso. incrível, cara. Incrível. Mas legal demais, senhores. De repente, vocês querem fazer alguma pergunta pra gente? Vocês têm alguma curiosidade que, de repente, a gente pode Sanar. debater também? Cara, é um pouco sobre o futuro do nosso mercado, né? Assim, o que vocês acham que tá por vir? A gente tá num ano super difícil, né? Sim. A gente nem teve tempo de falar disso, mas eu acho que é o ano mais difícil dos últimos... Todos os anos, né? Porque é o primeiro ano meio que de declínio, sabe? Até falando com o Google, foi o primeiro ano que eles traçaram umas projeções, né? Colocaram 2020, 21, 22, 23 e para 2024 a projeção. E esse foi o primeiro ano que eles projetaram abaixo do ano anterior e abaixo do próximo. Crise global, juros altos, empresas quebrando. Como é que vocês imaginam esse ano especificamente e o futuro da gente que presta serviço para essas empresas que geralmente estão sofrendo mais com isso, né? Com esse cenário macroeconômico? Não só na parte da questão macroeconômica, eu sempre volto minhas perguntas, minhas respostas, meus argumentos para a tecnologia. Hoje, a gente tem uma dependência muito grande do Google no mercado que a gente atua. E esse é um problema gigante, cara. Então, até falando da gente, mercado, os cookies vão acabar. Eu tenho a ferramenta de retargeting. Como que eu faço retargeting sem cookie? Não faço. Hoje não existe uma contrapartida para isso, uma alternativa para isso. O Google vai desenvolver. Só que, de novo, o Google vai tirar, o Google vai desenvolver. Então, O assim, navegador é do Google. o navegador é do Google. Então, tipo, tudo que a gente faz hoje no nosso mercado depende dele. E justamente ele projeta algo menor por todas as mudanças que ele mesmo está fazendo. Então ele está criando isso, só que eu parto do princípio, falando de cenário econômico agora, a questão de é um mercado que movimenta bilhões de dólares que favorece a eles mesmos também. Então, assim, eu não penso que é um mercado que morre, é um mercado que vai sofrer algum tipo de metamorfose. A gente vai mudar para algum outro caminho. Só que eu penso que hoje precisaria existir alguém que conseguisse bater de frente com tudo isso que ele entrega. E esse é o problema, porque todo mundo depende deles. Então, se a gente for falar no nosso mercado de anúncios, seja branding, seja retargeting, qualquer coisa, e quando a gente vai olhar no vertente de Ad Exchange, a maior é a deles. A maior rede de inventário que eu tenho para conseguir negociar com a maior parte de publishers, margens diferentes, são eles também. Então, inevitavelmente, eu dependo deles para 100% do que a gente faz. E isso é um problema. Ah, mas existem outras Ad Exchanges e você não dependeria do Google. Beleza, só que a cobertura é muito menor. Os bids é 90% Google, 10% dividido entre 40 milhões de outras Ad Exchanges. Então, assim, a gente está falando de uma dependência disso. Então, o cenário que eu enxergo é, eles talvez tenham que se flexibilizar para atender o mercado, como já está acontecendo nessa questão do cookie. Então, isso é um ponto, porque ele falou que ia acabar com isso há 3 anos atrás. Já está perdurando. Falou ano que vem, porque ainda não tem uma alternativa para isso. E o mercado não vai deixar ele tirar enquanto ele não der essa alternativa. Isso traz outros medos. Se ele vai dar uma alternativa a qual ele vai fornecer os dados que vai ser possível fazer retargeting, por que ele não manipula isso para, de repente, o retargeting do Google ser o melhor de agora em diante? Então, falando de futuro, a incerteza que eu tenho é, para mim, precisaria, a pergunta que eu fiz para vocês, fazendo para mim mesmo e respondendo. O que você vê que de tecnologia, futuro, dores do mercado, alguém que bata de frente com eles, cara. Mas em infraestrutura. Nesse sentido, a gente tem muitas ações coletivas, né? Contra monopólio, tal. É curioso porque eles disruptaram essa indústria, né? Então eles estão colhendo o fruto disso.
Mas ao mesmo tempo causa essa dependência de que muitas vezes as empresas assim, elas têm um poder de um Estado, né? Exato. Qual é a visão de vocês? Assim, vocês acham que tá muito concentrado ou é assim mesmo? Eu acho que tá muito concentrado e é assim mesmo porque ainda não apareceu ninguém que vai bater de frente com os caras, simplesmente. Mas se chegar ele não vai ser o próximo monopolizador? Não, ele já é. Dentro do nosso mercado, principalmente com essa questão de tirada dos cookies, o fato disso não ter acontecido ainda, na minha visão, é justamente porque identificaram a ideologia de monopólio. E ele estava encapsulando isso falando que eu me preocupo com a privacidade de quem usa o Chrome. Entendeu? Essa é a jogada. Aqui é assunto polêmicaço, hein, Pedrão? Mas na minha visão de negócio, é isso, entendeu? Tipo, é muito fácil você falar pro mercado, poxa, eu me preocupo demais com a privacidade de todo mundo, quando na verdade, a partir de agora em diante, eu dito as informações que todo mundo vai receber para fazer anúncio na internet. Total. Sacou? Então, assim, eu penso que isso é uma dor que o mercado tem e que até agora ninguém surgiu para bater de frente com os caras. E eu nem sei se vai surgir. Esse é o ponto. Porque eles já se tornaram tão grandes e todo mundo já se acostumou tanto com isso que, cara, imagina hoje alguém criar uma rede de infraestrutura suficiente a nível de edge exchange e tudo mais para ter praticamente para ter o navegador que 95% a 96% do mundo utiliza. E mesmo que surja um competidor à altura, se esse cara é tão forte a ponto de bater esse gigante, ele vai ser um monopolista igual. Exato. A revolução Ele vai dos tentar bits, tirar né? do cara Aquela lógica, né, para de- monopolizar dentro Sim. dele. Assim, a gente vai ter duas opções, mas vai ser dois gigantes tentando se comer. Então, tipo, Quem vai flexibilizar mais? quem vai flexibilizar mais possível, se surgir e chegar nesse estágio, o flexibilizador possivelmente tenha mais mercado do que o outro. Obviamente, por trás, falando de business, vai querer, o interesse é o monopólio, mas para o mercado todo mundo acredita que ele é menos tirano, digamos assim. Sim. E isso é um discurso mais abraçador do que o Comercial. outro. Comercial. Mas o que eu vejo de mercado é isso, cara. Falando de queda e envolvendo a parte econômica, sendo muito sincero, se eu for olhar só na parte Brasil, eu não acredito tanto assim que vendas cairão e etc. por situações financeiras, mas o brasileiro gasta dinheiro, cara. O brasileiro gasta dinheiro, velho. gosta. Eu acho que, assim, não vai ter o impacto tão negativo que a gente imagina que vai ter, sabe? Porque o que o brasileiro poupa de dinheiro é a roupinha da Shein que ele compra no final do mês, velho. Isso não muda. Ah, É cultural. E falando de existência de empresas mesmo, eu espero que a gente consiga passar e que não caia numa crise econômica geral, como possivelmente a gente está indo para esse caminho. a gente viu no ano passado, né, a BF que um monte de gente falando, ainda com receosa, tá? A gente fez uma BF clientes, cara, absurda, excelente. E um monte de gente sofrendo também com BF, né? Então é isso, cara, o brasileiro gasta. Tá ali. Isso é uma coisa que é real, cara. O brasileiro, ele, querendo ou não, ele tem. Não, obviamente, eu não posso generalizar isso. A gente é um país. O ponto é que nós somos um país muito grande com uma diversificação gigantesca de origens, enfim, backgrounds, poderio econômico concentrado simplesmente em duas regiões do país, digamos assim. A gente tem ali os nossos problemas geopolíticos, a gente sabe disso. Mas no geral é cultural do brasileiro. E isso vem como um país emergente, não tem jeito. A gente foi acostumado com pouco. Só que a gente vive hoje num mundo capitalista e, cara, o que você quer é ter o que é a moda, entendeu? Você quer fazer parte de um grupo. Isso faz com que, se você conseguiu poupar X dinheiro no fim do mês, você vai acabar gastando com o que não deve. Que poderia ser um investimento pro teu futuro e você ser, sei lá, um milionário em X tempo investindo da maneira certa. Só que a gente não tem educação econômica, financeira, desde a grade de uma criança para ela saber fazer isso. Ou pior, o pai da criança não sabe fazer, que não vai repassar para o filho, entendeu? É um problema estrutural. A nossa sociedade ela é bem consumista, né? É. Eu ouso dizer que ela chega a ser mais consumista que a americana, sabia? Pelo Não que duvido de você, cara. Porque o brasileiro ele tem muito. E é um consumismo, assim. Impulsivo. Impulsivo para se provar. Eu acho que, assim, é uma questão de ter status. Às vezes não é nem o. Porque talvez o consumo americano ele seja um pouco mais voltado a, tipo, não, pô, quero ter um celular legal. Aqui,
é muito pela questão da imagem pessoal, é pela questão da ostentação e tal. É uma característica muito peculiar, que eu, assim, conheço alguns países e tal, eu percebo que aqui é diferente. O europeu tem zero isso. Assim, o europeu... Eles não estão nem aí, né, cara? Eu acho maravilhoso isso, velho. Tipo assim, você chega... E me falavam isso, eu não acreditava. Eu só fui ver na prática, assim. Então, por exemplo, aqui no Brasil, pô, tem uma festa lá, é R$200 seco pra entrar e tal. A galera paga pra, pô, tô aqui na festa e tal. O europeu, na sua maioria, cara, não, então não vou. Ele faz o que faz sentido ali. Ele não se obriga a fazer nada pra passar uma imagem. Exato. E o brasileiro topa, esse é o ponto, o brasileiro consome mais que o americano, porque pro americano é barato. Celular, essas coisas é ok, é um valor. A gente topa pagar, cara, super mais caro pelo consumismo. Então, realmente, é um consumismo maior mesmo, porque pra você topar pagar o valor que você hoje em dia paga no iPhone no Brasil, é porque, cara, Você realmente... compra um Celta com iPhone. Nos Estados Unidos, acho que parece que são 7, 8 dias que você precisa trabalhar pra comprar um iPhone, né? No Brasil, um iPhone do último. Acho que no Brasil seria, baseado no salário mínimo, uns 4, 5 salários. O cara compromete muito. E o pior de tudo isso, sem ter gasto nenhum. Integral, salário, É o salário integral. inteiro. Tipo, trabalhar metade de um ano pra comprar um celular. E isso, de fato, é consumismo, né? Porque ele para as nossas possibilidades, está muito distante. É o quanto ele direciona pra aquilo, pra aquela compra, né? O quanto ele topa abrir mão de outras coisas pra... Pra comprar aquilo, ou às vezes até mesmo por um status, como o Clésio mesmo falou. E você, Vitinho, o que você acha do futuro do nosso mercado, cara? Eu acho que vai ser uma constante adaptação. Isso é um fato mesmo, mas ainda assim eu creio que o que tem por vir, o quão antes a gente conseguir se adaptar, vai ser melhor. Eu acho que de maneira geral, assim, tanto pro full service, tanto pra gente aqui na Blue, tanto para o mercado em geral. O quão mais rápido a gente se adaptar ao que tiver a vir, vai ser melhor pra gente lá na frente. Até mesmo para bater de frente com concorrência, para sair na frente da concorrência. Então, eu acho que a antecipação, a adaptação do mercado vai ser fundamental para conseguir sair na frente. Concordo com você. E estamos nesse caminho. Acho que é isso, pessoal. Isso. Tem outra coisa que a gente poderia também... Que vocês têm curiosidade do nosso lado? Cara, eu queria agradecer a vocês. Isso é uma honra nossa. Foi muito legal bater esse papo. Acho que falamos de tanta coisa, né? Tantos assuntos pertinentes aí. Espero que a gente tenha contribuído para quem está assistindo e tal. Então, obrigado. Primeiro, parabéns aí pelo espaço que vocês tiveram aqui. Espero que vocês façam podcasts muito legais, né? E brigadão pelo convite. Cara, a honra foi nossa de trazer vocês, de verdade. Pra gente, de verdade. Primeiro, porque eu tenho contato com você já há muitos anos, gosto bastante de você. Falei, pô, se é pra gente fazer isso, com certeza eu vou chamar. Então, é muito, assim, como eu falei, eu gosto de coisa de conhecimento. Isso pra mim é um dos maiores prazeres que eu tenho, cara. Conversar com pessoas interessantes pra gente discutir sobre assuntos relevantes. Então, até vou fazer o disclaimer no final depois, eu sempre tenho uma frasezinha sobre isso, mas o intuito era esse, trazer pessoas interessantes para que vocês possam dar as suas experiências não só pra gente, porque tem muita, embora a gente se conheça, o Rafa tô conhecendo mais hoje, mas vocês dando a experiência de vocês pra gente é legal, porque a gente conhece mais vocês e a gente ajuda muitas pessoas que muitas vezes não sabem por onde começar, ou não sabem o que fazer, ou não sabem o que é. E a gente tenta tratar dos assuntos que, obviamente, alguns assuntos aqui já são muito mais específicos, mas tem muitos outros que a gente falou de uma forma mais superficial antes de aprofundar, e para a pessoa ela já cria aquele brilho de, pô, como você mesmo falou no seu exemplo mais cedo, vou pesquisar sobre aquilo. Isso. Ou até os assuntos mais polêmicos que a gente falou no final, aprofundando e tal, a mesma coisa. Pô, deixa eu ver o que é esse negócio aí. E sei lá, às vezes a gente... estimula uma pessoa a entrar no mercado que vai ser um puta profissional que pode chegar na Soul Rei depois ou vir parar na Blue. Cara, isso é pra isso. Travada, né? São conversas valiosas demais pra ficar só entre nós quatro. Exato, cara, exato. E você viu o que eu falei pra vocês da câmera? Exato. Não existe, depois só tá ali só. Não, zero crise. Mas é isso, às vezes a pessoa tá travada ali, ouve essa conversa e fala, cara, é isso, vou pra cima. Era isso que eu precisava, é o sinal, sabe? E, cara, definitivamente, acho que 1h30, né, por aí, quase 2 horas aí, cara, passa muito rápido.
Falaram, não Eu passou? Clésio Não, com foi medo, mais pô, até. eu nem vou É, falar acho que umas direito 2 e horas tal. por aí, né? Passa Falei, muito cara, vai rápido. falar, fica em paz. Vai falar assim. Passa Acho que rápido. poucas vezes eu falei tanto na minha vida. Eu não sou uma pessoa que gosta de monólogos, eu procuro ser conciso. E um Mas quando o momento papo tão é bom, importante né? tá gravado. Exatamente. O mundo terá acesso no YouTube. Vai bombar isso daí, esse podcast. Bluecast, essa edição, você sabe de cabeça qual que é essa edição? Cara, provavelmente será a 18, Pedrão, se a gente for olhar de número. 19? 19. Chutei quase lá. Não, e às vezes também, se não for, é só colocar ali em Mas é- 19. Mas vai ser sucesso a edição 19, cara. Sim, confia. Concordo. Mas é isso então, pessoal. Obrigado por terem aceito o convite, por estarem aqui e Agradeço. ter essa conversa com a gente. Pra gente é uma honra gigante receber vocês. Obrigado, Gabs. Obrigado. Obrigado, Vitor. Tamo junto. Tamo junto. Então é isso, pessoal. A gente vai acabando por aqui. Vou só mais uma vez enaltecer o espaço, aproveitando que o logo dele está na TV, da a nossa nova casa, que é o Blue Space. Então, é um estúdio de podcast, de gravação de conteúdo muito bacana. Se vocês tiverem interesse, como eu disse no começo, a gente vai deixar o Instagram deles aqui na descrição. Ou também podem me mandar mensagem, eu faço essa ponte, porque eu sou o comercial de lá também. E, como sempre eu termino, se vocês têm algum tipo de feedback para dar pra gente, isso é muito importante, porque é o feedback de vocês que faz a gente conseguir produzir conteúdos cada vez melhores. Então, seja positivo ou negativo, por favor, digam, porque aí a gente vai conseguir cada vez mais trazer e fazer produções melhores. E não só isso, espero que toda essa conversa que nós tivemos tenha somado nem que seja um pouquinho no conhecimento de vocês, afinal, esse é o principal objetivo que a gente tem com o Bluecast, conseguir levar conhecimento de pessoas interessantes, pessoas relevantes do nosso mercado, para que a gente possa tornar isso mais democrático e que talvez pessoas que nunca possivelmente tivessem contato com isso possam passar a saber. Então, fico aqui com o meu muito obrigado e um abraço. Valeu, pessoal. Tamo junto.